Já, você O outro eu comecei e você começa. Você começou? Claro que comecei. Aí eu. Então marca aí, não? Não, pode ir. Pode ir? Faz mal. Então hoje a gente está aqui com a nossa querida Carol Argolo, conhecida de Argolo. longas datas. Isso. Várias datas. Várias datas, Várias bem datas. passado. Ela fez até uma pergunta aqui interessante, né? Vocês ainda treinam? Ai, mano, é treino. Olha o tamanho da minha barriga. Eu tenho um cara que treina mais. Aqui era atleta, você lembra? Lembro dos dois. Mega atleta, velho. E Carol continuou o quê? Quietinha como era no jiu-jitsu, né? É. Cara, ó, mesma cara, Oh, meu Deus. mesmo corpo, mesma voz. Carol tava no treino e a gente nem sabia. Nem sabe. Mas tava lá A perto gente dos outros. sabia quando o Carol tava no treino, sabe quando era? Ah, Quando a gente rolava com o Carol. É. Geralmente falava, rola o com cara. sensei colocava pra rolar com você. Exato. Não, tinha três meninas lá. Elas não treinavam juntas. Era Carol, Bia e Mônica. E Mônica. E tinha outra também, a moreninha, cara, do interior. Sara. Sara. Sara, nunca mais ouvi também. Nunca mais vi ninguém. É isso. Dá os avisos aí, velho. Os avisos? Só vem podcast. Agora tá com horário oficial. Todo sábado, às 18 horas, um novo episódio para você. Lembrando para seguir a Solvem no Instagram, SolvemPDC, @SolvemPDC. Vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder os novos episódios. Em breve nosso canal de cortes, para você pegar os melhores momentos de cada gravação. Cada gravação, então você trate de nos dar corte, viu? Ai, meu Deus. Por favor. E hoje, FDA Underline O ponto Léo Lima e Pice Caroline Argolo. Pice Carolina. Caroline Argolo. Pice. Então, todo mundo seguindo ela. Agora esse Pice é de Piscirica do Pagodão ou é de onde esse Pice? Pice psicóloga. Quero sentir o peso. É, não, mas só com a psicóloga hoje. Ai, meu Deus. Hoje não vai ter negócio de... Já Expectativas falou do foram Pix de criadas. R$1? Esse bando de Exatamente. pessoa aí tem que dar um Pix de R$1. Vai estar aqui na descrição, certo? Curtiu, achou legal? Faz um Pix de R$1. Você não vai gastar, né, R$1, né? Pix de R$1 para ajudar o nosso canal. É um like e um Pix de R$1. Ou um dislike e um Pix de R$1. Vou agradecer do mesmo jeito, tá Porque certo. vale a você participar. Se quiser também anunciar sua empresa aqui, cola com a gente, chama no direct lá no Instagram. Valeu? Vamos nessa? Falou? Então bora. Recados Carol, dados, agora é com Carol. muito obrigado por vir. Por nada. Muito obrigado por falar assim, cara, vamos lá bater um papo com esses dois loucos. E eu vou logo avisar ela, né, que tá conversando aqui, que ela falou que tava nervosa pra vir aqui. meu Deus. Muito. Marcaram tão longe minha data, graças a Deus que chegou logo. Chegou logo não, porque antecipou, né? A gente já vai convidar você pra voltar aqui quando a gente estiver fazendo ao vivo. Certo. Eu não vou dizer que você vai ser a primeira convidada, que eu já prometi isso a uma pessoa. Ah, tá. Isso aqui tá fazendo tanta promessa aqui que Mas eu aceito. A segunda, a terceira, vamos lá. Vamos a lá. gente vai chamar por quê? Porque você tá dando a oportunidade de conversar com a gente logo no início. Sim. Então assim, quando você está começando um projeto, as pessoas não dão muita credibilidade. Sim. E vocês estão aceitando vir conversar com a gente, nada mais justo do que convidar vocês de volta quando a gente estiver um pouco maior, fazendo ao vivo. Então a gente vai querer você aqui de novo. Ótimo. E foi um dos motivos de ter aceitado. Essa questão de motivar o outro, de incentivar com a presença, com essa oportunidade. É uma oportunidade para mim também estar aqui falando um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho. Então, é muito bom quando as pessoas acreditam. Precisamos de pessoas que acreditem, né, no nosso sonho, no nosso projeto. Exatamente. Então, por isso que eu estou aqui hoje. Agradeço pelo convite. Não, vai ser maravilhoso. Porque assim, o maior número de convidados que eu tenho, assim, meu, é psicólogo, psicanalista, são psicólogas, sei lá, esse povo trata da cabeça dos outros, tá ligado? Aí eu chamei uns 4 já, que é pra ter... Vai meter aquela de novo, o povo que mexe com a cabeça? Dançarino? Não, mas é arte sua. Não. Mas é isso, a maioria dos meus convidados são dessa área de psicologia e tal, pra ver, o povo tá sofrendo aí, tem muita gente que precisa de ajuda e tal. E eu vejo no seu Instagram, você trabalha bastante com criança, né? Exatamente, eu trabalho na área escolar, tem 5 anos que eu trabalho nessa área, então eu trabalho com infantil ao médio.
Então, eu estou ali diretamente lidando com alunos, os pais, os professores, naquele processo de ensino-aprendizagem. E principalmente agora, nessa nova formulação da educação, que passou de ser presencial para remota, Sim. e agora virou ensino híbrido, precisou dessa adaptação, desse suporte psicológico, porque assim como os pais, as crianças também sentiram muito essa mudança. Sim. Então foi muito importante e foi muito pesado no início, porque eu precisei lidar com essa mudança da pandemia e dar o suporte para eles. Então, tive que também dar o suporte para os pais para entender esse novo recorte, né, da família, ensinar o aluno. Então, eu estou nessa área aí já há um tempinho. Mas você está nessa área há um tempinho, tipo assim, quando a gente treinava, você já estava no caminho? Quando foi que você, tipo, descobriu a psicologia? É isso que eu quero. Quando foi que você falou assim, vou mexer na cabeça dos outros? Bom, Das crianças. eu no terceiro ano do ensino médio, eu estava com várias possibilidades. Eu queria fazer fisioterapia, nutrição, prestei vestibular para nutrição, depois fiquei entre psicologia e direito. Aí Bem parecido, né? Então, eu ganhei uma bolsa do ProUni para psicologia. Eu falei, não, vou fazer. E sempre fiquei com aquela vontade, mas diferente da galera que estava comigo, né, no primeiro semestre, eu nunca quis ir para a clínica, que é o destino quase certo de todo mundo. Comum, né? Quase. Todo mundo quer fazer clínica, e eu não queria fazer clínica, eu queria descobrir outras áreas na psicologia. E aí eu comecei a gostar da área jurídica, da psicologia jurídica dentro do curso. Depois fui descobrindo a área de saúde do trabalhador. E no final da graduação, quando eu estava perto de me formar, eu comecei a entrar nessa área escolar. Depois que eu me formei, uns 4 meses depois, eu fui convidada por uma escola. Uma diretora me ligou, você já formou? Eu falei, formei. Ela, vem aqui. Eu falei, eu não tenho contato com escola, não sei lidar com criança. Deu aquele pânico. Mas ela fez, fique um mês. Mas deu um pânico que foi a escola, ou você acha que qualquer área que chamasse ia dar um pânico de qualquer jeito? Recém-formada. Ou foi as crianças? Hã? Ou foi as Ficou com crianças? medo Eu fiquei com medo dessa questão de lidar com criança. Porque eu tinha aquilo. Eu entrei muito cedo na faculdade, entrei com 16 e saí com 21. Muito nova. Eu me sentia verde ainda, principalmente para lidar com criança. Mas aí a diretora fez assim, tente, sabe? Fique um mês. Se você gostar, você fica. E foi isso. Fiquei 3 anos nessa escola. E dentro dessa escola eu já recebi o convite para outra escola que eu estou hoje, atualmente. Então, eu costumo dizer que a psicologia escolar me chamou, me convocou. Olha, você vai fazer parte disso aqui. E pronto. Então, fui aprendendo, conhecendo, aprendendo a lidar, amadurecendo muito. Porque a faculdade, ela dá ali um embasamento teórico, mas que prepare a vida. A prática qualquer ali, coisa, dia a qualquer dia. coisa. Seja um curso que você faz, um curso para, sei lá, de vendas, qualquer coisa. A teoria, na prática, é outra coisa. Não tem pra onde correr. Só a prática que traz o... Exatamente. Né, que, às vezes, agora eu entendi o que isso quis dizer na prática. Isso. E essa aprendizagem foi muito... Esse retorno da criança, de você perceber uma realidade e conseguir transformar aquilo, ajudar aquela criança de alguma forma, ajudar uma família, foi o que me motivou a continuar na área. Então, depois teve alguns convites para outras áreas. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Gostou? Acabou que gostou. Acabei que gostei. Mas você acha que no futuro você pode ir trabalhar com adulto? Pronto. Essas crianças que você vem tomando conta, de repente vira adulto. Vamos arrastando, né? Não, atualmente eu estou fazendo um curso de formação, né, de aperfeiçoamento para clinicar. Lá no início, quando eu falei, né, não pensava em clínica, hoje eu já penso assim, vou procurar mais, abrir minhas possibilidades. Então, eu estou fazendo esse curso de formação em uma abordagem, que é TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental. Então, para me especializar, para tentar buscar esses adultos depois. Porque eu percebi a necessidade, principalmente dentro da pandemia, de ter outras possibilidades, de ter um plano B.
Porque hoje você está aqui com emprego, amanhã você pode não estar. Ou pode surgir uma oportunidade ainda melhor que talvez você se interesse e, tipo, pô, esse desafio aqui vai ser legal pra mim. Eu quero isso Exatamente. Já Então, que uma empresa te tirou de outra, uma escola te tirou de outra, foi isso? Oi? Uma escola te tirou tirou de outra, foi isso? Isso, no primeiro momento eu trabalhei nas duas. Depois, a escola que eu estou agora, ela tem 3 unidades, então tem 3 escolas e uma no interior. Então, eu fiz assim, melhor ficar só fazendo um trabalho bom em uma do que fazer 2 meio termo, sabe? 50%. Meia boca. Isso. Então, eu preferi ficar na outra escola. Mas foi desafiador também. Eu acho que a minha vida vem com vários desafios. E eu fui me acostumando a essa questão de 3 escolas, 3 realidades diferentes. São 3 escolas? Isso. Uma fica em Vila Laura, outra em Cajazeiras e outra no interior Antônio Gonçalves. Então, eu fiquei dividida entre as 3 escolas. Sou apaixonada. São 3 realidades diferentes, apesar de ser a mesma escola. São 3 contextos diferentes. Mas é apaixonante. Hoje eu não me vejo agora, né? Atualmente não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou feliz, sabe? Você fica motivada a estar ali, trabalhar com escola. Você está de férias e pensar nos alunos. Puxa, Tem uns que eu tô presentes doida dos pra alunos, isso. eu sei. Os alunos levam maçã ainda? Não leva maçã, mas leva cartinha. Fala, Pró, tô com saudade. Isso, Pró, tô com saudade. Encontra na rua. Encontra na rua e fala, Pró, é minha Pró. Porque todo mundo que entra na escola, trabalha na escola, acaba virando Pró. Sim. Então, não tem jeito. É psicóloga, mas é Pró Carol, enfim. Então, ver na rua é Pró Carol. Estar na escola é Pró Carol. Isso é muito bom. Ela falando disso aí, eu lembrei de minha filha, né? Minha filha, ela gosta de fazer cartinha. Tipo, aniversário, dia dos pais, dia das mães, ela gosta de fazer uma cartinha. E aí, ela não fala muito comigo no WhatsApp. Por quê? Porque vira e mexe eu toco no assunto escola. Então, assim, para evitar falar de estudo, ela evita falar comigo. Aí ela faz a cartinha para mim assim, meu pai, né? Feliz dia dos pais. Eu não falo com você muito no WhatsApp, mas eu te amo. Oh, meu Deus. Mas você botou na cabeça dela que o estudo é mais importante que o WhatsApp, né? Sim. Ninguém me falou isso antes. Tem um vício que eu não sei de onde sai. Você é viciada no WhatsApp? Mais ou menos. Hoje eu tô bem menos. Mas você deve usar muito o WhatsApp por causa do trampo. Uso. Aí eu tenho um Você pode celular. falar trampo, meu Deus do céu? Tem uma professora aqui. Pode. Trampo pode? É a sua Pode, linguagem. Pode, é a Você sua entende linguagem. É essa a sua linguagem. Cara, de repente, você fala, Eu sabe uso- nem Um cara com conversar. camisa dessa, com boné desse, O vai cara falar não com- sabe nem conversar com a psicóloga, ficar falando essas gírias aí. Trampo é O gíria, eu não sei se importante trampo é a mensagem ser passada. Pronto. Pronto. É isso aí. Aí, ó, só fazer uma adenda aqui, ó. Pra quem tá nervosa. Pra quem, né? Não, já esqueceu não as conseguiu câmeras falar. aí. Tá. Eu tô ainda assim. Fala que a gente não quer nem interromper. Vai falando aí, tá bom. Fala bonito demais. Né? E uma Esse pouco curiosidade. Eu trabalhei na escola que sua filha estudou. Qual delas? Minha filha muda tanto de escola. O Sol Nascente. Só nascente. Estudou Trabalhei lá. 1 ou Você 2 tá anos quantos lá. anos, Carol? Já tem quase 5 anos. Vai fazer. Você? Eu tô com 27. Mentira. Você trabalhou especificamente com ela? Chegou Jura? Não cheguei a atender, mas eu trabalhei na escola. Via, Geralmente, qual a faixa acompanhava. etária que você acompanha? Eu acompanho do infantil ao médio. Então, sempre eu estou nas salas, estou ali vendo as demandas, estou fazendo alguma oficina, conversando com os alunos como tema, não necessariamente atendendo, porque o pessoal pensa que o psicólogo ele só atende, fica ali Na só, salinha, sente aqui, atendendo. não. Ele tem outros trabalhos, que dá o suporte ao professor, fazer oficinas das emoções, oficinas de valores humanos, conversar com os alunos sobre rotina, enfim, sobre vários outros aspectos. Não necessariamente chamar o aluno para atender. E outra curiosidade é que dentro da psicologia escolar não fazemos terapia. Muitas pessoas pensam isso, né? Não existe terapia, existe o acolhimento da demanda. E caso aquela demanda seja algo que precisa ser observado, nós encaminhamos para outro profissional, às vezes outro psicólogo clínico, ou um psiquiatra, enfim, dependendo da situação. Então, meu papel dentro da escola é observar
acolher aquilo ali que está acontecendo e encaminhar. Então, perceber o que está acontecendo ali. Mas, tipo, de fato, assim, no dia a dia, como é que funciona isso, assim, na prática? Pronto. Você consegue, tipo, dar um exemplo? Uma professora percebeu que o aluno mudou de comportamento, ou está mais agressivo, não está prestando atenção na aula, não está desenvolvendo da forma esperada. Então, ela me comunica, eu vou lá observar o aluno, chamo os responsáveis, converso com eles, depois eu converso com o aluno, atendo, às vezes eu faço alguma técnica de observação, algum desenho para perceber o que está acontecendo. Faço um relatório, um encaminhamento, chamo os pais para conversar, olha, existe uma necessidade de observar isso, observei que o aluno ele não está se concentrando, ou está com dificuldade na aprendizagem, é interessante procurar um psicopedagogo ou outro psicólogo, enfim. E aí esse aluno é encaminhado. Quando esse aluno é encaminhado, eu entro em contato com esse profissional. Olha, eu sou da escola, você está acompanhando esse aluno, o que é que a escola pode fazer em relação a isso? Prova adaptada, alguma adaptação pedagógica? Aí eu fico nesse meio, né? Esse intermédio entre família, profissional e escola. Geralmente essa demanda é gerada pelo ambiente familiar da criança? Assim, não totalmente, mas grande parte. Porque, principalmente as crianças menores, elas sofrem influência da família. Comportamental, a forma como ela enxerga a educação, a aprendizagem, a pergunta que ele fez para você, né? Sua filha sabe, ela entende que o WhatsApp é mais importante do que... Não sei se ela entende, né? Mas saber ela sabe. Mas isso. Existe muitos fatores familiares que interferem nessa parte educacional. Então, a família é muito importante. Então, existe sim muita influência da família naquele comportamento, às vezes aquela birra, aquela resistência de ouvir não. Agora na pandemia, como os pais começaram a ensinar os filhos, né, por conta dessa mudança do presencial para o remoto, muitas crianças sentiram. Por quê? Porque os pais era basicamente levar à escola e a responsabilidade da educação se entendia que era da escola. Mas aí eles começaram a se responsabilizar por isso. E eles sentiram isso. Então, muitos pais antes não tinham rotina, não ensinava tarefa, não sabia como ensinar o filho a fazer. E eles perceberam que quanta coisa eles interferem na educação do filho. Quantas coisas eram, vamos dizer assim, culpa deles. E eles passavam essa responsabilidade. Mas estamos caminhando, né? E você sentiu a diferença do presencial pro você usava o quê? Qual é o nome do aplicativo que usava para fazer as aulas lá? Meet. Você sentiu a diferença? Claro, não, você sentiu a diferença. A pergunta é o quanto ajudou versus o quanto atrapalhou a distância. Pronto. Ajudou no sentido da questão da... Você está ali na sua casa, você pode dar aula, no caso, ano passado eu dei aula de educação socioemocional, então, ao mesmo tempo que eu dava aula para os meninos aqui de Salvador, eu dava para aula para os meninos do interior. Então, essa locomoção, eu ficava na minha casa, dava aula para as 3 escolas, às vezes, e estava tranquilo. Gerava até um conforto maior para você. Isso, e outra coisa, reunião de pais, às vezes os pais, no próprio trabalho, eles estavam ali, já pegavam o celular, participavam da reunião, e presencialmente existia aquela falta, não tenho tempo de ir para a reunião, não tenho tempo... Sim. E agora não tinha essa desculpa. A dificuldade que eu senti nessa questão da distância foi a rotina dos alunos. E a motivação. A tela distancia muito. Então, muitos alunos ficavam sentindo falta da pró, dos colegas, porque o papel da escola vai muito além do pedagógico. Ele é o social. Então, o social complicou mais as coisas, principalmente para as crianças menores, porque eles queriam brincar, eles queriam os amigos, eles queriam a rotina da escola. E no remoto não existia isso. Então, ficar 2 horas, 3 horas na frente de um celular, ouvindo a professora falar, é muito cansativo. Então, a demanda esse ano aumentou muito. E a queixa principal era essa. Meu filho não está motivado, ele não quer assistir aula, ele não quer ligar o celular, ele não quer ligar o computador para assistir aula, porque ele não aguenta mais ficar ali. E foi um trabalho, ainda está sendo um trabalho
difícil para convencer mesmo para as crianças. Aí eu costumo falar agora, tá acabando, falta pouco, vamos mais um pouquinho, mais 2%. Então, assim, tentar tirar aquela motivação, tentar pegar mais um pouquinho de motivação, porque as crianças estão cansadas, os profissionais estão cansados, os pais estão cansados. E estamos aí, né? Não, e também os pais voltaram a trabalhar, e alguns nem pararam. Exato. E para a criança ficar em casa, estudando. Acho que um dos papéis mais difíceis, eu acho, né, na minha opinião, é do professor. Não, eu acho Porque total, não é um diferente, dois. É bem diferente, principalmente a criança, né? Quando é adulto é diferente. Um adulto até está acostumado a assistir uma videoaula, um curso, alguma coisa, mas para a criança, que ele geralmente ia lá no caderno, mostrava, apontava, era mais conseguir enxergar, porque assim, a criança faz a tarefa ali, mas o professor não tem aquela parada de corrigir, ou ele consegue fazer na escola. Aí transfere o papel para os pais, ajudar nessa correção. Esse contrateste que dificultou muito o ensino. Eu acho que, muito provavelmente, nas escolas periféricas de bairro, eu acho que esse processo aí deu uma queda no ensino. Eu tenho certeza. Assim, não estou querendo te colocar em saia justa, não, jamais. Nem é meu papel. Mas assim, você falou que ama trabalhar com criança. Sim. Mas será que a escola pública seria do mesmo jeito? Seria. Você acha que seria? Mas assim, o meu papel dentro da escola pública? Mas você é da escola pública? Não, sou da escola particular. É isso que eu tô falando. Se você tivesse a mesma função na escola pública, você acha que desenvolveria o trabalho do mesmo jeito que você faz hoje? Seria um pouco mais difícil. Porque entendemos que a realidade, a cultura de você buscar um profissional, de você ter condições para procurar um profissional, para cuidar, por exemplo, do seu filho que precisa de um fono, do seu filho que precisa de um psicopedagogo, é difícil. Então, assim, seria mais difícil. Mas eu acho que aconteceria mais mudanças, porque existem muitas crianças que precisam dessa escuta, precisam desse acolhimento. Muita família precisa ser instruída, orientada. Então, assim, eu percebo dentro da escola pública essa necessidade de um psicólogo ali, de um assistente social, para garantir que aquela criança seja assistida da mesma forma, sabe? Então, tem pais que não sabem lidar com aquilo. E aí, quando chega... Eu nunca ouvi falar sobre psicopedagogo. E tem isso. Meu filho não é louco porque mesmo ele tá... Mesmo na particular? Tem. Existe Existe preconceito. Terapia. Falar em terapia, falar em psicólogo, não sou doido, não tô maluco, eu não preciso de terapia. Na verdade, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de terapia. Exatamente. No início, logo no início do ano, eu já me apresento e já vou quebrando esses padrões de pensamento. Eu não estou aqui para pegar o aluno e, olha, você tem problema. Não, eu quero conhecer, eu quero acolher. Então, assim, psicólogo não é para maluco. Todo mundo precisa, como vocês falaram. E que sorte é quem pensa dessa forma, porque o cuidar é importante. Então, a gente ama, a gente cuida. Então, tem outra pessoa aqui para cuidar do bem que é precioso para vocês. Então, eu estou aqui para somar. E aí os pais vão criando aquela... Não, tudo bem. Então... vai falar. Começa a baixar a barreira, né? Isso, mas é bem difícil. Até mesmo na escola pública. Ou na escola privada. Mas na pública realmente seria... Não tem, né? Não tem. No caso, tem uma lei que está começando a ser implantada para as escolas municipais. Mas eu não sei como é que está funcionando. Se já existe, teve um concurso... Mas eu não sei se já colocou, mas tinha uma proposta. Seria muito bom se tivesse. Porque é um acompanhamento que a criança não tem em casa. Com certeza não. Sim. Porque, por exemplo, a pessoa que estuda em escola pública, querendo ou não, é porque vive uma realidade totalmente diferente. Aí, às vezes, a mãe não trabalha, só o pai trabalha. A mãe não sabe dar esse tipo de conselho que uma psicóloga, um psicólogo sabe. Sabe dar conselho de mãe, o que é certo, o que é errado. E tem outras questões, né? Às vezes a mãe solteira e trabalha. E a criança fica com a avó que não tem condições de dar o suporte no online agora. Com a avó que não teve muito estudo. Sim. Que não consegue nem ajudar a criança a fazer a tarefa da criança. Ainda mais essa questão de suporte psicológico, emocional, que já é uma outra parada, já é um outro aspecto. Mas eu acho que tinha que ter. E se já fez concurso e não está rolando ainda, está demorando. Isso. Tá demorando. Eu acho que tem que ter.
Agora, pulando para a parte adulta, você nunca fez nada com adulto? Não, Nem eu fiz orientação. Nem umas perguntas para a pessoa assim. Não, eu fiz orientação profissional, direcionamento de carreira, mas foi no estágio dentro da faculdade. Eu peguei uma turma, minha equipe no caso, pegou uma turma de serviço social, já eram adultos. E fomos conversando sobre essa questão de orientação, o que dentro da profissão deles, eles poderiam abordar, eles poderiam ser direcionados, então era um trabalho de autoconhecimento, de direcionamento, porque eu preciso me conhecer para saber o que eu gosto dentro da área. Sim. Eu preciso dosar o quanto eu quero ganhar com o que eu gosto de fazer, para que o trabalho não seja aquele trabalho maçante, eu acordar de manhã e me perguntar o que eu estou fazendo aqui. Então foi um trabalho basicamente assim, dessa forma. Saúde do trabalhador, direcionamento de carreira, Certo. mas foi só isso. Mas, por exemplo, você viu essa mulher que estava espancando a empregada aí? Não. Você chegou a ver? Cheguei a ver. Ali não tem nada. Psicólogo adianta? Ou o caso dela é cadeia, tortura e psiquiatria pesada? Você viu o que ela estava fazendo? Você não viu, velho. Eu costumo Dá raiva dizer que a gente assistir precisa aquele entender o bagulho. contexto. Claro que ela está totalmente errada. Uhum. Mas a gente precisa entender o que levou aquilo ali. Por que ela se comporta daquela forma. Certamente existem questões ali cognitivas, psicológicas, que precisam ser investigadas. Claro que ela precisa, né, dentro da lei, ser punida. Mas eu preciso entender quais são as questões que envolveram aquilo ali. Todo episódio, todo acontecimento, ele tem um contexto. Vemos um recorte ali, né? Mas o que ela sofreu lá atrás? O que gerou aquilo ali? Quais são os traumas que ela vem carregando da infância, da adolescência, para ela se comportar daquela maneira? Algumas pessoas até falaram, o que será que a empregada fez? Não, Com a ela? culpa nunca é da vítima, né? É. Nunca é da vítima. Comentando uma coisa bem simples. Minha irmã outro dia estava falando que ela conversando com uma amiga dela, lá do Rio de Janeiro, pessoas de alta classe, que tem Sim. dinheiro, coisa, tá falando, os empregados lá em casa sempre foram tratados como da família. Aí ela perguntou assim, vem cá, sempre, tipo, convivia lá como se fosse da família, ela, tudo bem. Eles vestiam as mesmas roupas que vocês vestiam? Frequentavam as mesmas escolas que vocês frequentavam? Aí a mulher chega, tipo, Não. para a realidade dela, para a forma que ela foi ensinada, para ela era o normal. Ali eles estavam tendo um convívio de família. Mas se for ver no aspecto geral, tipo, não vestia a mesma roupa, não tinha acesso às mesmas coisas, não acessava as mesmas escolas. Mas na mente dela, estava tudo certo. Aí o pessoal... Ela só teve esse choque quando minha irmã fez a Mas pergunta. é isso, às vezes o tratar bem e estar na família há muito tempo, na cabeça dela faz parte da família, mas não faz parte do ambiente. É até aqui. É até aqui, ó. O seu Eu te limite trato é até muito aqui. bem, É exatamente te pago isso. bem. Mas para ela, na cabeça dela, isso é ser da família. Né? Isso é É a estar verdade. junto. É ser da casa. Mas na colocação dela seria não. Não, eu entendi. Tratados como se fossem minhas irmãs. Isso, por exemplo. é Sim. isso. Ela fala isso, que a pessoa tá lá, vamos supor, 15 anos. Exato. Já é da família, mas não é do ciclo social. Sim, sim. Entendeu? É do Mas- ciclo social dentro de casa. Mas é isso, a percepção dela é como se fosse a mesma coisa. Quantas pessoas Na você não conhece? percepção É a dela. sua verdade. Quantas pessoas você não conhece que fala assim, a empregada, a doméstica, criou meu filho. Hoje meu filho tem um filho que é a mesma doméstica que Sim. eu. Exato. Então, na cabeça das pessoas, é literalmente da casa. Mas não vive o social que vive, Sim, sim. não vive o mesmo ambiente, fora de Mas casa. na cabeça no dela é caso. como se fosse. Isso. Entende? Mas É isso que não eu é tô por colocando. maldade. Não, Eu não. não creio que seja por maldade. É isso que eu tô É a dizendo. construção ela só da percebeu verdade. isso quando minha irmã falou. Quando a minha irmã lançou as perguntas que ela, porra, caralho, é verdade. Não era tão da família Sim. assim. Porque Mas cada eu pensava. pessoa ela constrói sua verdade, baseada nessas Pode ficar um salgadinho experiências. desse aí dentro. Não. Então, Eu posso comer com você falando? pode. Vai de churrasco aí, Então, o que cada você pessoa Bota um constrói a churrasco sua aqui. verdade. Você tem a sua verdade baseado no que você viveu, nas experiências que você teve. Então, certamente, essa pessoa que considera da família, baseado naquela convivência ali dentro de casa, é a verdade dela, porque ela aprendeu a ser assim. Nas experiências que ela teve, aquilo ali é fazer parte da família. Exato. Outras pessoas possuem outras verdades que não é bem assim. Olha, não é bem assim. A minha verdade é que
você trata o seu funcionário dessa forma e não quer dizer que ele é da sua que família. foi como essa mulher que espancou a empregada aí, algo levou ela a aprender, porque assim, eu já ouvi, não são psicólogos, a galera que trabalha com PNL, coach, esse tipo de coisa, falar que todo mundo só faz algo com intenção positiva. Sim. Tudo tem intenção positiva. Ou seja, para essa mulher que está batendo na empregada, vamos supor que ela bateu na empregada, não sei, não vi nada. Bateu na empregada porque ela acha que a empregada cometeu o erro. E ela acha que bater na empregada seria a forma de ela fazer a empregada corrigir o erro. Ela tinha uma intenção positiva. Não necessariamente a intenção positiva gera uma ação positiva, uma ação correta. Entende? Mas tudo que todo mundo faz... A menina se jogou do terceiro andar. Que pode ser ruim para você. Pra tentar sobreviver, algo assim. Não, ela... E existe a questão ou para tentar sobreviver ou para tentar fugir da realidade dela. E existe a questão ela tem uma intenção positiva, entende? Existe a questão também da sensação de poder. Principalmente quando você percebe que existe uma pessoa que está numa hierarquia menor, né? Está numa posição inferior a você, aquela pessoa que certamente às vezes é frustrada, é anulada muitas vezes no seu meio, ela encontra outra pessoa menor, né, numa situação menor, ela quer isso para compensar essa frustração, esse comportamento, ela vai e coloca a sua autoridade, né, à força. E às vezes se comporta dessa forma agressiva, é o gritar. Percebemos muito isso na questão da agressão contra a mulher. Às vezes o homem, ele é anulado dentro do seu trabalho, no seu meio, no seu ciclo, e ao chegar em casa, coloca a sua mulher numa posição menor, inferior, e acaba agredindo, porque é ali onde ele consegue se sentir superior a alguém. Pode ser isso também, porque a empregada... Desculpa. Pode falar. Porque a empregada... Não, porque a empregada, na cabeça dela, na verdade dela, era uma pessoa em uma situação inferior a ela, numa posição inferior. Então ela quis mostrar o poder, corrigir. Direito de fazer aquilo. Isso, corrigir, porque você é menor, você me deve obediência, então eu vou te agredir. É complicado, você falou em questão de mulher, marido e mulher. Muitos a gente vê e a gente sabe que por trás das reportagens que aparecem, dos vídeos do WhatsApp, tem muito. Eu conheço lá na rua um casal que troca soco. E ela bate nele, ele bate nela e tá tudo certo. No outro, 3 dias depois, estão lá de mão dada, comendo um acarajé. Se tornou comum a rotina, esse tipo de rotina. E ela não dá queixa, não dá nada. Então a gente às vezes comenta em cima do que a gente vê. Mas o que a gente não vê. Exato. O que o cara fala, se você contar alguém, eu vou te matar. É a percepção que a gente tem. É aquilo que a gente vê de fora. Isso. E é o que a gente consegue falar. Esses casos ocultos a gente nunca vai saber. A percepção que a gente tem daquilo que a gente vê de fora, com base nas nossas crenças. Ainda tem isso. De acordo com aquilo que a gente acredita, com o que a gente viveu, com o que a gente conhece. Exatamente. E a pessoa, principalmente numa relação, muitas vezes ela não enxerga aquilo. A mulher, quando está numa relação tóxica, ela está ali, ela não percebe o quanto aquilo ali faz mal, mesmo sendo agredida. Às vezes ela se pergunta se ela está fazendo algo de errado, por isso que ele está batendo, por isso que ele está agredindo. Então, ela só vai conseguir enxergar aquilo quando ela sai. Quando ela acorda daquilo ali, percebe o quanto aquilo ali fez mal. Mas o agressor, ele é muito perspicaz, ele bate, mas depois ele encanta, ele diz que não vai fazer mais isso. Ele me bateu, mas ele me pediu desculpa, ele diz que me ama. Isso. E o amor, a pessoa sente o amor pela outra. A pessoa que é agredida, ela tá ali, mas ela tem algum sentimento, e aí aquilo ali acaba afetando nas decisões dela. Porque ela fica envolvida emocionalmente por aquilo e não consegue sair. É um ciclo, como você falou. Agride, depois volta, depois vai comer acarajé. Então, assim, é um ciclo que a pessoa não consegue sair. Por isso que é muito importante a rede de apoio, as pessoas que estão ali em volta, entender, olha, não é assim. É o que eu costumo falar, e o pessoal, às vezes, não, mas são um casal. Não, a gente precisa meter a colher. Isso. Vai esperar o feminicídio acontecer, vai esperar mais uma morte. E tem 2 filhos dentro de casa. É esse menino que vai pra escola. Aloprado dentro da sala, xingando todo mundo. O que é esse menino tá aprendendo? Pois é. Esse é o normal para ele. Exatamente. Se ele repetir essa ação, esse comportamento,
é porque ele teve uma referência disso que para ele esse é o normal, na verdade é o comum. Não deveria ser normal, mas para ele já foi... Uma filha de 14 anos e um de 6. A minha de 14 anos é totalmente calada. Totalmente calada. Não fala nada. Justamente porque ela vê que quando a mãe dela fala, apanha. E ela não vai falar. Ela vai falar o quê? Sim. Não tem o que falar. É literalmente triste essas coisas acontecem. E a gente está falando da parte periférica da sociedade. E você tem casos de famosos aí. Sim. Não, eu vi Neymar empurrando o cara ontem. Eu queria entrar na televisão e dar um pau nele. Que foi? Ele empurrou um senhor que estava fazendo a segurança dele. Oh, meu Deus. Mas o cara, tinha um chileno querendo brigar com o Neymar. O cara tava tirando ele para levar ele pro vestiário. E ele simplesmente empurrou. Aí eu sou o filho desse cara, vou lá ver o treino, eu dou um pau nele. Aí depois não vai me prender. Mas depois resolve. Eu não tenho paciência com isso não, velho. Porque não precisa. Por isso quando o pessoal pergunta, você gosta de Neymar? Eu falei, não. Eu gosto dele como jogador dentro de campo. Como pessoa, eu acho ele desnecessário. De vez em quando. Não precisava. Se fosse o pai dele, ele ia empurrar. Se meu pai estivesse escutando isso, ele iria falar, não é porque ele é super fã de Neymar. Não, mas eu também sou, dentro de campo. Como pessoa, eu acho ele um bosta. Tá ligado? Eu acho ele uma péssima referência. Rapaz, eu não sou nem tão... Pela referência dele fora de campo, eu não sou nem tão fã dele assim. Sim. Eu torci pra Neymar não ganhar medalha olímpica. Porque ele ia ficar só ganhar medalha olímpica porque Neymar tava na seleção. Assim, pra mim eu preferia que não ganhasse só pra não exaltar Neymar como os caras exaltam. Tem futebol? Tem futebol, mas acho que não precisa exaltar tanto. Entendo. Uma galera tipo, a seleção é só Neymar. Na minha cabeça não. Existem outros jogadores que também fazem... Mas essa questão do empurrar, às vezes ele nem percebeu que era um senhor. Isso é o que eu te falo sobre o contexto. Às vezes a nossa emoção está tão aflorada, o nosso comportamento ele é tão impulsivo, que eu não enxergo o que eu estou fazendo. Vou pagar essa consulta. Eu não enxergo o que eu estou fazendo. Às vezes, depois que eu paro e penso, meu Deus, o que eu fiz? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Em um momento de raiva ou alguma coisa, sempre. Você falou algo que você não quis, você se comportou de uma forma que você não quis. A mesma coisa pode ter acontecido com o Neymar nesse momento. Então, assim, é essa questão do entender o contexto. Eu não posso falar simplesmente que ele empurrou aquele senhor de propósito, mas eu preciso entender... Geralmente, quando você vai conversar com um psicólogo e você vai acusar alguém, eles vão puxar pra essa Não, linha. mas é isso. Eu tô entendendo o que ela tá falando. Mas, por exemplo, depois ele foi na rede social, ele não pediu desculpa. Ele falou, jogamos mal? Sim. Ganhamos? Sim. Empurrei, velho. Então foda-se. Então foda-se. Tá ligado? O cara manda essa na rede social, que é seguido por milhões e milhões de crianças. Tá ligado? Que vai ter isso aí como referência. Sim. Muitas crianças têm Neymar como referência. Tá ligado? Eu quero ser igual a Neymar. Se ele mandou um foda-se na rede social, vou mandar o meu também aqui na minha rede social e eu tenho 12 anos. Tá ligado? Teve outro jogador holandês que empurrou um cara que me tirou foto com ele. Ele tava dando entrevista, aí o cara veio, ele pegou e empurrou o cara. Só que depois ele foi nas redes sociais e falou, cara, me perdoe e tal, porque você veio muito afoito, eu pensei que você ia me bater, tá ligado? Então ele meio que reconheceu, o cara tomou um susto assim, empurrou o cara. E Neymar não, Neymar foi mandar um foda-se nos stories dele, tá ligado? Deve ter milhares e milhares de acessos, tá ligado? É você se responsabilizar pela influência que você tem. E ele mandou um foda-se mesmo. Não botou 3 pontinhos nem nada. Em alto e bom grau de visibilidade. Tá ligado? A chance de Neymar ouvir isso aqui é 0. Continua achando. Eu vou mandar pra ele. Vou mandar um DM pra ele. Quando tiver o corte, vamos marcar. A gente bota Neymar lá na... Marca Neymar pra ver se ele... Ai, meu Deus. Neymar, eu te defendi, viu? Mas ele sabe que é a merda que ele fez. Mas, né, não tem Mas é importante você abordar isso, a importância da influência. Assim como tem Neymar, tem os pais dentro de casa, como estávamos falando. Então, se o meu pai, ele reage de uma forma e não pede desculpa, ele não fala um sinto muito para alguém quando faz algo errado, a probabilidade de eu fazer isso na escola ou em qualquer outro ambiente é muito mínima. Então, assim, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai, porque ele é a minha influência direta. Os pais são influência direta, a mãe também.
Então, é preciso entender que o comportamento dos pais, a criança é o espelho. Então, Sim. tudo que você faz, como você se comporta, como você se relaciona com os outros, o seu filho também vai aprender Já daquela teve forma. algum caso desse de você falar, não, eu fiz isso aqui porque eu vi meu pai ou minha mãe fazendo em casa? Se eu já fiz? Não. Se alguma Ah. criança já Algum falou pra aluno, você. Sim, Você já pode falar? fala de crianças Fala logo o nome do assim. aluno, Não, já, não, pra gente não, cancelar pelo ele, amor já. de Deus. Pra gente cancelar o aluno logo. Não. Tem 6 anos, estão querendo me cancelar. Ou não, Tô mas brincando. assim, já aconteceu as situações que não vou pedir desculpa porque minha mãe disse que eu não posso pedir desculpa não porque eu tô certa. Quem pede desculpa é fraco, não posso chorar porque... Então assim, existe falas de crianças que é dessa forma, não, vocês estão aqui, minha mãe paga para vocês me aturarem, sabe? É literalmente a influência de casa. São coisas que, infelizmente, são passadas para a criança. Eu nem culpo a coitada da criança, porque Não, ela claro só que está não. reproduzindo. Inconscientemente, o que isso vai gerar na criança? É. Assim, ela paga para vocês me aturarem. Ou seja, ela é uma criança que tem que ser aturada. Imagina. É isso mesmo. Inconscientemente, vai gerar algum E gatilho. na cabeça dela é isso mesmo. Até ela ter o entendimento Isso, e tal. André, É sim. isso aí. Porque a mãe dela falou. E a mãe dela é como ela falou, espelho. Vai refletir na criança. Não tem problema. Com certeza. Já refletiu? Já refletiu. Porque assim, se ela tá falando desse jeito com você, como é que ela não fala com as amigas? As amigas. Que tem um grupo de amigos, tem um grupo que não é nem tão de amigos assim, entendeu? Sim. Deve ter criança que por ter pela família falar assim, não, a gente tem dinheiro. Crianças de 12 para 15 anos, eu já trabalhei com essa idade já. E eu ouvia muito, seu microfone é ruim. Seu microfone é ruim, não é bom, porque o pai tem dinheiro. Tá ligado? É inconsciente, porque o pai dela tem dinheiro. Sim. Não é por maldade. E o microfone da menina nem era tão ruim assim. Tava ali. Mas o dela era melhor. Entendeu? Eu já fiz uma produção de palco. Sim. Sabe a escola pan-americana? Sim. Então, aquela galera ali. Que fala 2 línguas com 6 anos de idade. Inglês e português, e conversa em inglês como se estivesse lá nos Estados Unidos. Então aquela galera ali, os pais têm muito dinheiro. É muito. Mas tem uns que tem um pouco a mais do que outros. E eles têm. Eles falam. Eles jogam lá fora mesmo. O pai é dono disso. Com 12 anos ele já sabe isso. 8 anos já sabe isso. Então vem literalmente de casa. Não é por maldade, não é porque quer machucar ninguém. É simplesmente porque quer falar. E a questão do ter e do ser, né? As crianças, elas compensam essa questão do ter muito aflorado. Mas quando você para conversar com a criança, aquele ser, o que eu sou, o que meus pais são, independente da fortuna, do dinheiro, da loja, do empreendimento, o que ele é para mim? Não tem. E a maioria dessas crianças, não vou generalizar, mas existe assim algumas crianças que eu já atendi com poder aquisitivo alto, que são carentes. E essa carência, ela é amenizada, né? Os pais tentam amenizar com o ter. Tome isso, viagem, dinheiro, celular, Disney pra caralho. enfim. Mas quando você vai conversar com a criança só queria o afeto. O chegar em casa e falar como foi na escola. O chegar a uma festinha da escola e o pai está ali. Uhum. E parece aquelas cenas de filme, né? Meu pai não está na apresentação, mas eles sentem. Sim. Eles sentem essa falta do ser. O ser pai, o ser mãe, o ser família, de estar na escola, estar presente em reuniões, apresentações, na vida da criança. Então, o ter, às vezes, é uma compensação. Meu pai tem isso, meu pai tem aquilo. Mas se você parar para falar, como é que seu pai é? Como é que sua mãe é com você? A criança não sabe. Não sabe. Não sabe, fica ali, ele é legal, ele me dá isso, aí começa de novo. Não, mas o que ele faz com você? Ele me dá celular, ele não consegue olhar sem seu ter. E é complicado. Olha que papo da hora. Praticamente assim, a criança o dia todo na escola, às vezes Vai tem ficar sexy essa integral. cena. Ela limpando sua barra. Geralmente tem integral
E aí é curso de inglês, é natação, é esporte, ocupa o dia inteiro da criança, a criança no final do dia tá exausta e não tem nenhum contato. Mas é por isso mesmo? Não tem. Não Mas sei, será que não é porque realmente ele quer dar uma boa qualidade de vida para a criança? Sim, também, mas tipo, falta essa parte do contato, do emocional com a criança, que faz parte da qualidade de vida. Sim. O diretor está pedindo para você falar no microfone. Existe a questão também que, assim, tem muitos pais que realmente estão o dia todo trabalhando, chega à noite, só tem um final de semana, às vezes só tem aquele minutinho ali com a criança, aquela horinha com a criança. É o que eu sempre falo com eles. Independente da quantidade de horas que você tem com a criança, aquela hora que você tem com a criança, você precisa estar ali. Você precisa estar presente naquela hora. Porque muitos pais estão ali, às vezes, o dia todo em casa, mas não está presente. Não é a quantidade de tempo que ele dedica, é a qualidade Exatamente. que ele dedica no tempo que ele está com a criança. Exatamente. Pode ser 15 minutos brincando no chão ali com o filho. Sem celular, sem falar com ninguém, sem pensar no negócio, com o filho ali dedicado. Fazendo desenho, pintando, alguma coisa do tipo. Isso. É essa qualidade aí que a criança sente falta. Isso. E às vezes ele tenta compensar que ele sabe que não dá essa qualidade, às vezes ele não teve essa qualidade, por isso ele já replica isso. E ele tenta compensar com o quê? Com um presente, com um celular novo, com a viagem. E os demais processos é para tentar fazer com que o filho seja bem sucedido lá na frente, vamos dizer assim, né? Os cursos, as atividades que ele coloca a criança para fazer, para desenvolver. É importante a estimulação, é importante esse papel de dar oportunidade, como você falou. Mas, vamos lá, será que é isso que eu vou completar tudo, fazer o meu filho não estar fadigado porque eu não tenho tempo ou porque eu quero dar uma boa oportunidade para ele? Talvez ele nem saiba, né? O porquê que ele está realmente fazendo aquilo ali. Isso. Qual a minha motivação para estar colocando meu filho para fazer tantas atividades? Isso. E educar dá trabalho. E não só na escola privada, mas também na escola pública existe a questão de você terceirizar essa educação. A escola tem um papel de escolarizar, dar o suporte ali, escolarizar a criança. Mas a educação, ela precisa começar em casa e dá trabalho. E os pais acham que a escola é responsável pela educação, pela formação daquela criança. Não, nosso papel é escolarizar e potenciar aquilo que já existe, que lá atrás, em casa, a criança veio para a escola sabendo. Mas tem pais não. Meu filho, ele não pede desculpa porque a escola não ensinou. Meu filho não pede licença porque a escola não ensinou. Não é desse jeito. Eu preciso educar. Dá trabalho, mas é fundamental. Porque aquela criança, ela vai crescer. Como é que vai ser esse adolescente? Como é que vai ser aquele adulto que nunca ouviu um não? Vai ser um adulto frustrado? Vai ser um adolescente frustrado? Então, principalmente agora, estamos em setembro, e existe a mobilização do Setembro Amarelo. Sim. Setembro Amarelo é o lance do suicídio? É da questão da prevenção do suicídio. Prevenção, o lance do suicídio foi ótimo. É um mês que a galera tem que se suicidar, Deus é mais, não é isso? A prevenção, isso, a prevenção do suicídio. E muitos adolescentes, infelizmente, na faixa 13 a 17, tem essa questão, porque eles recebem muita informação da internet. Eles já estão naquela sensação de tudo está mudando dentro as emoções, o físico, enfim, tudo está mudando na vida do adolescente. E às vezes não tem um suporte familiar. E às vezes, quando eu não ensino meu filho, ele vai aprender em outro lugar e não é aquele aprendizado tão efetivo, não é assertivo. E aí a criança começa a perceber que as pessoas não escutam, que ele não está sendo acompanhado, que ele não tem amor. Muitas vezes eles se automutilam. Eu já vi crianças de 13, 14 anos se mutilando. Então, assim, às vezes tinha dinheiro, às vezes tinha um suporte, mas não escutava a criança. Mas você acha, o quanto de internet / celular tem a ver com isso? Porque, por exemplo, eu estava falando com ele que eu vejo crianças que entrou na pandemia desconhecida e vai sair da pandemia com 10 milhões no Instagram, por causa do TikTok, por causa das redes sociais e tal. E vai ter outras que vai tentar
não vai conseguir. A amiga dela conseguiu, a amiga dela foi com um condomínio melhor, tá tendo coisas melhores e tal. E ela não. Entenda. Quanto disso você acha que influencia a criança a se automutilar, a entrar em depressão, a viver uma vida de jogar nas traças, já com 13 anos? Pronto. Depende, é a palavra que eu sempre vou ficar falando aqui, depende do contexto que aquela criança está inserida. Porque se aquela criança tiver um bom acompanhamento da família, um bom suporte ali emocional, o apoio da família, a orientação da família, olha, você está ali, você está tentando. Às vezes não é aquilo, não é pra gente, às vezes não acontece. Se a família der esse suporte para a criança, uma boa orientação, um bom apoio, mesmo que aquela criança não consiga atingir aquele objetivo, ok, ela vai seguir a vida dela com aquilo ali, vai tentar ou vai partir para outra, ela vai ter um suporte. Mas se uma criança, ela não tem suporte nenhum, ela tá ali, só ela, o celular, tentando fazer, ela não vai conseguir. Ela vai se ver sem apoio da família, sem apoio dos outros que ela tá buscando apoio, e aí sim pode ter uma probabilidade muito grande dela começar a desenvolver ansiedade. Muitas crianças desenvolveram dentro da pandemia essa questão da ansiedade. Então, assim, é o suporte, o diferencial é o suporte. A família entender que mesmo a criança, né, o adolescente, dentro da internet, ele precisa ser supervisionado, ele precisa ser orientado, acompanhado, porque é uma criança. Existe a internet é muito boa, mas existem os perigos. Existe a questão dos comentários maldosos, existe a questão de informações que eu preciso filtrar para o meu filho. Então, esse suporte é um diferencial. É isso que vai decidir se a criança ela vai se frustrar e cair nessa questão da depressão, enfim, da ansiedade, ou ela vai viver a vida dela, ou tentando aquilo ali, o sonho, ou partindo para outra coisa. Corte foda vai ser. Essa parte antes eu xingar. Carol, você não quer combinar? Você quer um energético? Não, uma cervejinha? Tô à vontade. Voltando pro mundo adulto, qual área que você pensa assim, em atuar com adultos? Você gostaria, tem interesse em fazer isso aqui? Psicologia do esporte. É uma área que eu ainda penso assim, lá na frente eu acho que eu vou tentar, sabe? Eu ainda não descartei. Ela quer trabalhar com o Neymar, né? Eu vou falar com ele que existiu essa polêmica aqui. Mas a psicologia do esporte... um salve pra ele. Porque eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte. E eu acho muito importante, eu penso que é muito importante ter esse apoio, esse suporte emocional dentro dos esportes, da categoria de base, do profissional, até mesmo para lidar com essas questões. Porque imagine um jogador como o Neymar, que teve tudo muito cedo, milhões, pessoas seguindo. Se ele não tiver uma boa cabeça, se ele não tiver uma boa saúde mental, ele não consegue lidar com as críticas, com a pressão, porque é muita pressão, as expectativas. Então, assim, esse suporte emocional eu penso que é muito importante dentro do esporte, em qualquer esporte. Vemos a questão da ginasta dos Estados Unidos. Sim. Simone Biles. Isso. É muito importante esse acompanhamento. O mundo todo estava esperando que ela pegasse todas as medalhas. E ela falou, não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso pensar em mim. Isso foi um tapa para muitas pessoas que pensam que não é importante. Então eu penso... Isso foi bom que a brasileira ganhou uma medalha, né? Duas, na verdade. Duas. Ela falando disso aí, eu assisti um documentário da Amazon Prime. Eles fizeram com vários times, ele fez com a seleção na época da Copa América, que foi campeão da Copa América. E justamente essa parte da questão psicológica dos jogadores, né? Porque assim, ganhou, é só comentário bom, é só elogio. Perdeu, jogou mal, os caras sofrem uma pressão absurda. Tanto que quando você vê os caras descendo do ônibus, em jogos importantes, quando você está todo mundo com fone de ouvido, ou com a música para se concentrar, né, que ajuda ele a se concentrar, entrar no clima do jogo, ou desligado. Mas fingindo que tá ali para ninguém incomodar. Porque quando as pessoas começarem a chamar, ele vai fingir que não, porque tá com fone. Sim. Então é só estratégia para ele não receber uma crítica. Sim. Durante aquela pequena passagem até o trajeto do estádio, do campo.
não receber a crítica, não receber nada que possa abalar ainda mais o emocional dele, que já está tanto abalado devido ao que ele já sofreu até chegar aquele jogo ali. Então existe esse processo, é um trabalho intenso que os caras fazem. E assim, principalmente na categoria de base, muitos jogadores não vão chegar ao profissional. Então, muitos meninos ali querem ser Neymar, mas o funil é bem estreito para chegar ao sucesso. E quando chega, a FIFA já fez um estudo que apenas 5% de todos os jogadores que existem no mundo chegam a ser milionários. Tem pessoas aí que vivem com salário de 20 mil. É um bom salário? É um puta salário. Tá ligado? É um salário muito bom. Mas não é glamour. Sim. Não vai ter um iate. O cara me pagasse 5 mil só pra jogar bola, eu tava feliz pra ser. Até quando? Mas até quando? Não é só pra jogar bola, né? Porque tem toda a parte física, a parte alimentar, todo esse processo. Até quando? Isso já parte por trás. Entendeu? Porque jogar bola, assim, é uma coisa que é paixão. Eu gosto de fazer. Isso. Então, muito provavelmente, eu conseguiria fazer isso muito tempo. Só que eu não sei quais são os desafios que eu tenho que enfrentar. Todos as eles. pressões, Sim. né? As coisas que eu me fazer, será que tá valendo apenas 5 mil reais por isso aqui? Por isso que eu falei, até quando? E até o pódio. Mas você tem no seu time, você ganha 5 e tem um que ganha 800 mil. Mas o que é que acontece? Entendeu? Saindo do futebol, tem muita gente que está no mercado de trabalho que não são totalmente satisfeitas com o seu trabalho, mas que falam, olha, eu não gosto muito do meu trabalho não. Eu aprendi a fazer. Dela, só para deixar claro. Olha, eu aprendi a fazer, eu sei fazer. Só que assim, eu não sei para onde ir, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei como me direcionar para uma outra carreira. Sim. Eu penso até em empreender alguma coisa, mas não sei o que. Só que aqui eu ganho muito bem, me pago muito bem, então eu consigo viajar, eu consigo comprar as coisas que eu quero, eu consigo viver a vida fora do trabalho. Então assim, compensa. Assim, isso até quando talvez um salário de 5 mil compensasse, apesar de todos os desafios e processos que tem dentro do futebol. Eu acho que é até muito mais complicado do que dentro da empresa, né? É muito mais Porque complicado. dependendo do time, tem viagens, esse tipo de coisa toda que influencia de uma forma geral na vida do cara. Mas eu acho que seria muito até mais fácil, talvez, né? Do ponto de vista de quem nunca participou de um time profissional, talvez fosse mais fácil do que dentro de uma empresa dessa. Porque é algo que realmente eu gosto de fazer. No treino você está em contato com a bola, vai pro campo, tem contato com a bola. Se você estiver mal, que é a parte ruim. Você vai estar baixo, o time perdendo, então a motivação está lá embaixo, então tudo isso afeta. Mas e o cara que está no trabalho ali, pelo menos me paga bem, entende? Então é mais ou menos o mesmo paralelo. Talvez no trabalho com menos pressão, dependendo da função que o cara desempenha. Sempre vai ter algum tipo de pressão, mas talvez muito menor do que no futebol. Cara, eu não fui atleta profissional, mas eu fui um atleta de jiu-jitsu. E eu sabia a pressão que era ganhar, treinar, emagrecer. Eu sabia a pressão que era. Porque você via eu, né? Não, porque assim, eu nem queria ser atleta e os caras ficam empurrando você para ser atleta. Né? Não, você. Não, quando acha que você tem um jeito, os caras querem empurrar. Todo faixa preta ele quer que o aluno dele vire um atleta. Só que tipo, eu nunca quis a pegada de atleta, eu já quis competir. Na única vez que eu me inscrevi pro campeonato que teve ali em Cajazeiras, naquele ginásio, eu peguei a zika. Lembrei. Fiquei foi isso mal. Mesmo, foi isso mesmo. A única vez que eu fui competir, eu não consegui. E eu consegui. vou dizer mais, eu também. Não fui também. Não foi não? Não fui. Aí, eu peguei zika e não consegui levantar do sofá. Eu ia competir, não consegui. Você foi dor, não foi? Hein? Você sentiu muita dor quando você pegou zika. Cara, eu nem lembro que eu senti. Eu lembro que eu não consegui levantar do sofá. E eu só fiquei sabendo que foi zika uns 2 dias depois que passou que eu me recuperei, que apareceu as manchas. As manchinhas. Eu fui coceira. Foi zika. Eu não tive coceira. Me cocei inteira. Eu não tive coceira. Apareceu a mancha. Era um dos principais sintomas, né? Sim. Eu me coçava demais. Eu falei, não dá. Primeiro que era você conseguia transmitir, né? Em mínima escala, mas você conseguia transmitir. Aí eu falei, Marcão, tô todo me coçando aqui. Não vai dar pra ir não. Isso eu já tinha me lascado a semana toda. Porque eu perdia tipo 5 quilos, 8 quilos na semana. Você treinava como atleta praticamente no tempo que você tinha. Porque tinha uns caras que treinavam muito mais tempo. Isso. Durante o dia. Isso. Eu treinava só o dia que tinha treino. Mas me desempenhava para fazer o melhor treino naquele tempo que eu tinha. Perto de campeonato eu treinava todos os dias. Ia lá pra casa de Marcão, ficava subindo aquela ladeira, descendo. Corria aquela musculunga toda. Marcão
falou, você vai, faça um campeonato, vá competir. Eu falei, Não foi não, nada. só A de galera pensar fica em nessa competir pressão. eu já tremia. Não quero. Aí, até hoje eu tenho essa questão, né, do competir. Essa pressão. Meu Deus, Não, eu competia porque eu gostava. Eu tenho uma vontade ainda de voltar a treinar Tinha pra pressão competir. porque Eu tenho era vontade de atleta. voltar Mas a não, fazer tipo, isso. competir como atleta. Competir pra Todo sentir. mundo é ex-atleta aqui. Né? Mas hoje eu faço futebol. Aí existe, né, os campeonatos e tudo. Aí vai Aí ter você um vai, você campeonato agora. Vai competir. Eu, não, ano que vem. Aí eu fico, ano que vem eu faço, ano Esse que salário é vem. maravilhoso. Aí eu... Deixa eu ficar melhor. Né? Esse melhor na sua variação. deixa Você puxa na eu régua pra cima, aprender. não. Um Vamos pouquinho deixar essa pressão do competir. É muito a questão do psicológico, né? Porque você fica com aquele medo de você errar, de não saber o que fazer. Eu tinha muito isso na época do jiu-jitsu. E hoje eu ainda tenho essa questão ainda em mim. Claro que eu preciso trabalhar, mas é muito normal. Esse medo, essa questão do... Meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu tô pronta? Essa sensação de... eu não consigo ir até ali. Você quer Então, saber de uma coisa? A gente nunca vai lá pronto. nunca. Esse patamar de perfeição a gente nunca vai alcançar. Mas isso precisa ser trabalhado, né, gente? Porque Sim. eu preciso me sentir bem naquilo que eu estou fazendo. Poxa, eu não sou perfeito, mas eu gosto do que eu vejo. Eu gosto, eu me sinto seguro naquilo. É o que eu falo de Neymar. Ele é pica dentro de campo. Foda. Um dos maiores que eu já vi. Mas não é perfeito. Aí descarrega fora do campo. Tá ligado? Dentro de campo eu acho ele foda. Ele é. Injusto ele não ter ganho uma bola de ouro ainda da FIFA e tal. Mas deve ser por causa das merdas que ele faz aí. Mas ele é uma injusto questão, não é, é uma não. questão Esse cara assim, pega. ele, Não, Neymar... acho que, não, tem. Hoje tem. Porém, de lá pra cá já vai fazer 10 anos que o Neymar joga em alto nível. Sim. Quantos jogadores brasileiros você conhece que jogou em alto nível durante 10 anos? São poucos? Fenômeno, Romário. Adriano jogou 3 ou 4 anos, o Gaúcho Os jogou caras 3 ou mataram 4 um anos. bocado de bola. É isso, mas os caras ganharam, entendeu? Ele já vem nessa daí, só que ele deu azar de cair numa época que tem Cristiano Ronaldo e Messi. Mas também Mas existe uma questão que assim, as pessoas cobram que ele seja perfeito, mas ele é humano. É isso. É isso. Ele é humano, então ele cresceu, ele foi criado nisso, Ele foi moldado. moldado para ser perfeito, mas ele não é. Então, assim, essa cobrança, eu preciso entender o porquê eu cobro tanto, porque eu erro também. Às vezes aquela pessoa que cobra não faz a metade daquilo ali. E muitas vezes eu quero que o Neymar seja perfeito, que ele não erre, mas eu esqueço que existe um pessoal que ele vai beber, que ele vai curtir, ele tá na idade de fazer o que ele quiser, não ferindo o outro, não machucando, não indo contra a lei, enfim. Mas ele é humano. Só que as pessoas têm essa questão do endeusar as pessoas e colocar ele... pública, né? Se É, tornou coloca- figura pública, a cobrança fica maior. Fica Tá maior, maior. Qualquer deslize que você dá como figura pública, você cai no cancelamento E pesado. tipo, se ele fosse um jogador com muito dinheiro, mas tipo de um time mais comum, as pessoas não ligassem tanto pras merdas que ele faz fora de campo. Ah, ele porque- faz merda? Não, pensei que era... Ah, é só dentro de campo. Mas essa questão do cobrar o perfeito, ele vai daquele blogueiro ali até o mais famoso, enfim. Por Até quê? nosso presidente, Porque que essa as- semana ficou sabendo que era corno. Você É viu? mesmo? Foi. Soube, não. Falou que passou... Pegou a Marinha, eu sabia não. Passou um negócio lá pros filhos, porque descobriu que a mulher tava traindo ele. Mas Imagine. é nosso presidente, não vou ficar tirando chacota dele aqui. Até porque eu vou E ter... aí puxa a piada, né, velho? Não, vou puxar a É piada piada, não. é piada pronta isso dele ser corno, ter chifre, gado. Então, Então, né? deixa lá, deixa o Piada presidente pronta. quieto. Deixa o presidente quieto. Mas essa questão do perfeito às vezes é uma projeção. Eu julgo o outro, eu comento algo para ferir o outro na internet. Porque na minha vida, eu não sou perfeita, mas eu cobro do outro. Existe muito isso. Minha vida tá ali, eu tenho um teto de vidro, mas a partir do momento que eu vejo o outro errando, eu vou lá, ofendo, eu critico, eu sou Pra se preconceituosa. sentir melhor, né? Descarrega Fulano tá errando, fulano. E isso tá para se errando. sentir melhor, para passar aquela frustração ali para frente. Exato. Não vou esquecer porque o outro errou também, então tá tudo bem. E é difícil. É muito Aí se fulano tá errando, quem dirá eu? eu que sou um mero... Neymar empurrou o velho. Eu posso dar um burro na cara de alguém. Oh, né? meu Podia dar uma Deus. rasteira no capenga. É sério?
coitado. De tentar apertar a mão do cego. É isso mesmo que a gente vai levar o programa? É pra esse lado mesmo. De cumprimentar o cara que não tem a mão com um soquinho. Oh, meu, maldade, Não é? olha, maldade. Pelo menos já vem fechado, né? Tá vendo? Aí, ó. Esse tipo de pessoa que a gente tá criando na sociedade hoje. Oi. Mas é isso. E você tá gostando do papo? Tô Você gostando. lembra que tem câmera aqui? Agora eu lembrei. Você sabia que você ia estar quase 2 horas aqui conversando? Sério? Mentira. Inventei aqui. Mas já tem 1h20. 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 E tá fluindo, tá fluindo. Tá indo, até eu falei a você, tem hora que a gente esquece essa porra aí. Tá vendo? Eu esqueci, eu tava Eu mais vi lá no nervosa. seu perfil que tem algo referente a neurolinguística. O que é Neurociência. Neurociência? Isso, do desenvolvimento. Eu É uma pensei especialização. neurolinguística, na minha cabeça neurolinguística, ela vai. Eu fiz uma especialização em neurociência do desenvolvimento. É uma área que trabalha essa questão do desenvolvimento humano e as modificações que acontecem no nosso cérebro através disso, né? Durante esse processo de desenvolvimento. Então, basicamente, é você estudar o que acontece no seu cérebro ao longo da sua vida. É, mas tem a ligação com a neurolinguística. Você conhece algo de neurolinguística? Não. Ela nunca ouviu falar, cara. Você inventou essa palavra nem existe. Não existe. Você tirou essa informação do... Não, neurolinguística existe. Eu acho, Neurolinguística mas é a comunicação do seu cérebro com Isso. o seu corpo. Né? Com o seu cérebro, como o seu corpo se comporta, pode influenciar o que você pensa. isso. Você tá culto Tá hoje, cara. vendo? Eu acho que ele fez o dever de casa, ele veio pronto. Porque eu perguntei mais cedo, ele falou, não, porque ela é isso. Não, porque eu sou- Aí eu perguntei se ele leu a bio dela, ela falou, leu. Eu falei, porque eu não li nada. Mas tem que ter um contraponto, alguém tem que estudar alguém tem que e outro tem que estudar. ficar falando merda. Não, porque assim, eu estudo muito sobre mente humana, Sim. PNL, que é a programação neurolinguística, acompanho caras como Tony Robbins, que é especialista nisso aí. E até vou perguntar a ela, o que você acha da hipnose, você como psicóloga? Bom, é uma abordagem delicada, meu Deus, olha a polêmica. Porque assim, geralmente o pessoal da psicanálise, dessas abordagens que utilizam. É aquela questão, eu não posso opinar, eu não sei nem como opinar, porque eu não me interesso muito por essa área, então eu não busquei muita informação sobre a hipnose. Eu sei que ela existe, né? Eu sei que existem estudos que falam que algumas terapias alternativas utilizam a hipnose, mas eu particularmente não... Vamos lá. Não, Pode falar, Não, duro. Sorte, Eu tô com medo. sorte o verbo. eu não Tô acho... dando uma alfinetada ele, vá. Eu não acho interessante no meu trabalho. Sim. Por quê? Porque eu quero que o indivíduo ele seja ativo nesse processo. Ele esteja ali ciente do que ele está fazendo através das suas reflexões e ações, ciente. E eu percebo que a hipnose a pessoa não está ali. Vai buscar, né? Vai acessar o inconsciente, claro. Vai acessar as suas memórias que estão ali no seu inconsciente, as suas ações. Mas ele não está ativo. Ele não está ali na sua consciência. Você sabe que a hipnose já foi usada muito tempo na psicologia? Sim, né? na psicanálise. Lembra quem trouxe isso para Freud. Freud. E Freud, Pai da... ele que trouxe a hipnose para Sim. dentro e ele que desqualificou a hipnose. Agora, por que ele desqualificou a hipnose? Porque ele fazia justamente essa hipnose que você está tentando colocar. Ele fazia a hipnose com sugestões diretas. Sim. O que acontece com a sugestão direta? Você disse que às vezes vai competir. Sim. Não me sinto confortável, fica aquela pressão. Na sugestão direta, ele ia dizer, não, cara, toda vez que você for competir, você vai se sentir muito bem, você vai competir com tranquilidade, sugestão direta. Sim. Funciona? Funciona, mas ela tem um limite. Sim. Porque você pode chegar a competir no campeonato e se sentir bem, pô, realmente estou me sentindo bem, aí você vai e perde uma luta. E aí aquilo pode voltar, né? Pô, comecei a me sentir naquela pressão, com medo de perder, provavelmente, ou de não conseguir ter um bom desenvolvimento. Essa sugestão direta, ela tem um limite de tempo. Aí por isso que a gente falou, a hipnose não funciona, certo? Só que a hipnose que é trabalhada mesmo, né? Quando você faz uma hipnoterapia, Sim. ela trabalha no subconsciente, só que de forma consciente. Entendo. Né? O cara que está fazendo a terapia, ele em momento algum, ele sai de si com imagens. Entendo. É como se eu estivesse conversando com você aqui, eu conseguiria fazer uma hipnose com você conversando, de olhos abertos. Entende? Entendo.
Por exemplo, você já assistiu algum filme? Você vai hipnotizar a convidada aqui assim, Já aleatoriamente, Ai, durante meu o Deus. papo? Não, Você né? sabe por que eu perguntei de hipnose? Porque você Eu sou faz. hipnoterapeuta. Ai, meu Deus, vamos lá, gente. Tô amando essa conversa, tanto que eu saí. Gente. Na maioria das vezes, quando você vai conversar com alguém dessa área, Sim, inclusive existe, eu acho que ele é psicanalista. é isso, é a especialização. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome do cara. Foda-se. E é hipnoterapeuta também. Geralmente os psicanalistas, eles estudam mais sobre isso. Essa especialização da psicanálise traz isso, porque vai estudar mais Freud, vai estar mais próximo dessa realidade. E aí eles começam, simpatizam com isso. É porque a hipnose ela funciona da seguinte forma. Você quer tratar esse processo que te bloqueia. Sim, Por exemplo, o pessoal tá me chamando para competir E eu não no consigo. futebol e eu fico adiando, né? Tipo, talvez eu não me sinta preparado. A hipnose vai investigar o porquê você não se sente preparado. E nessa conversa, né? Porque a hipnose você consegue ir a transes profundos. Tipo, já passei pelo processo de tratamento, onde no dia o prédio estava zoado intensa e a terapeuta preocupadíssima, caramba, tá muita zoada lá, não sei se ele vai conseguir se concentrar. E no final da terapia ela falou assim, eu fiquei preocupada, muita zoada aí. Eu falei, que zoada? Eu tava tão concentrado que eu não conseguia nem ouvir o barulho externo. Que a hipnose nada mais é do que você se concentrar na sua imaginação mais do que na sua realidade. entendi. Entende? Então, através disso, tem gente que consegue ver coisas? Consegue. Mas às vezes você não enxerga nada. Você só está imaginando. Às vezes você está assistindo um filme, está assistindo uma novela, você já se emocionou, ficou com raiva, chorou porque um filme é uma novela? Sim. Você estava num processo de hipnose. Porque sua mente, ela acredita que aquilo é realidade e traz uma emoção. Traz a emoção. Então, você A se hipnose emociona. não é só um cara balançar um relógio na nossa frente. Não. Aquele. Não tem nada a ver com isso. de bolso. Às vezes ali é só um estímulo. Porque tem Aquele- vários tipos de estímulo para levar você ao transe. Aquele espiral. Porque isso é só para aumentar o seu nível de concentração. Você pode fazer de olho aberto. Por que manda fechar o olho? Porque para você se concentrar de olho Concentrar é mais fechado, fácil. mais fácil. Você vai se concentrar mais. Então, o que é hipnose? Alto nível de concentração. E você vai ser guiada pelo hipnoterapeuta. O hipnoterapeuta ele não vai fazer nada com você. Ele vai te dar instruções para que você mesma resolva o seu problema. Entendi. Então, assim, através de perguntas, da investigação das técnicas que tem, né? Sim. E tem várias outras técnicas, inclusive da psicologia, psicoterapia, várias técnicas que são usadas também, Gestalt, Sim. tudo isso pode ser aplicado dentro do tratamento. Às vezes até, esqueci o nome das rodas da técnica, mas tipo, eu vou botar um cachorro para conversar com um cavalo, que seria uma abordagem para o cara que não quer se expor. Ele expressa externamente e você consegue tratar. Às vezes você consegue tratar sem nem saber o problema. Então, assim, é uma ferramenta que funciona. Entendo. Entende? Só que tem essa restrição, às vezes, por falta do conhecimento de como Exatamente. realmente funciona. Eu vou mexer na mente do cara? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou guiar você no processo e você vai identificar se algum evento no passado gerou esse trauma, essa crença em você, que te bloqueia para que você queira Para que competir. você possa. Aí você vai identificar isso, você mesma vai ressignificar. Aquilo. Pô, naquela época eu senti isso porque eu entendia que era assim, mas hoje eu já entendo que isso é diferente. Sim. Então agora eu sei que isso aconteceu, não foi isso que eu imaginava na época, e sim, é isso que eu sei como é que funciona hoje. Então você ressignifica internamente e isso vai trazer você para o campo da ação. Entendi. E é interessante que você falando, e eu consigo enxergar várias outras abordagens da psicologia. Cada abordagem, ela vai lidar com essa questão que você falou, por exemplo, seja um trauma, seja a questão, de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo parecida. Exato. É a questão de você ressignificar. Então, Exatamente. a teoria cognitiva comportamental, no caso, ela traria a questão dos esquemas, do buscar você padronizar aquilo. A Gestalt, ela traria de outra forma. Então, assim, cada abordagem da psicologia, ela vai lidar com a mesma questão de diferentes formas. Então, o terapeuta, enfim, ele busca nas abordagens o que ele mais se identifica para lidar com aquilo. Então, psicanalista, ele
eu simpatizo com essa abordagem, com esse tipo de ferramenta, então eles se especializam. Então, a técnica que eu uso é a TCC, eu já consigo me aproximar de uma forma diferente. O Gestalt terapeuta, então assim, o que me encanta na psicologia também é isso, porque você tem várias áreas e você pode, poxa, eu me aproximo disso aqui e eu posso lidar com os meus pacientes, olhar para o meu paciente dessa forma. Não necessariamente todo mundo olhar com o olhar da psicanálise ou com o olhar da Gestalt, não, de várias formas. Você pretende... A questão da hipnose é que assim, ela funciona mais rápido por causa disso. Sim. Porque ela vai direto no ponto, ela vai tratar o ponto que está causando aquilo ali. Então ela vai achar aquilo direto, seja em qualquer tempo do seu passado, que você vai, a sua mente vai buscar aquilo. Entendi. Eu tratei minha irmã. Minha irmã estava querendo... Hipnotizou sua irmã? Sim. E a distância. A distância? A distância. De repente apareceu umas câmeras aqui. Eu fiz via... Vida A gente usou Skype Zoom. na época. E assim, ela comia demais, tava querendo, pô, se eu ver o prato aqui, se não finalizar, Não era... eu não posso parar de comer. Ela tinha aquilo. Tô nessa vibe. Tá certo, ela não conseguia apenas comer para se sentir satisfeita. E aí a gente fez todo o processo, ela não conseguia imaginar toda a dificuldade para fazer o processo. Mas Então, você acha que por ser a distância pode ter dificultado um pouco? Não muda nada. A única coisa que muda é porque a gente precisa fazer a leitura da linguagem corporal. Sim, Então assim, geralmente a gente pede para posicionar primeiro para enxergar o tórax, porque o corpo comunica. exatamente. Respiração, tudo. Os gestos que ela faz, tudo comunica algo. E uma das dificuldades que eu tive durante a pandemia foi isso aí. Atender via remoto, né? Via videoconferência. Porque tinha alguns alunos que não querem ligar a câmera. Sim. Não quer. Não quer, eu não liga posso... lá, desliga o microfone e vai jogar Free Fire. Não, mas eles não Não tem queriam como ligar a controlar. câmera, só queria falar. Eu não quero, não me sinto à vontade, desculpa, não me sinto à vontade de ligar a câmera. Podemos conversar assim? Eu vou falar que não, né? Não posso distanciar esse aluno. E era nesse sentido, só ouvindo a voz. Fulana, e você tá aí? tentando... Fulana? Aí tem aquilo. Aqui. Aí era aquilo. Tá conseguindo entender? Pronto, me diga aí o que você entendeu. Aí era basicamente isso. Até hoje eu tô atendendo assim alguns alunos. Mas já tem uma previsão de quando volta para a sala de aula? Bom, lá na escola onde eu trabalho, começou a questão do ensino híbrido. Então, está tendo o rodízio do Infantil e Fundamental 1, esse rodízio de turmas na escola. O Fundamental 2 ainda não voltou, em nenhum médio. Mas aos poucos está voltando. Voltou a semana passada o infantil. Então, foi os meninos loucos para voltar, mas todo mundo cresceu. Como é que tá o controle lá? toda uma Como é que paciência. separa a criança? Meu Deus, ó, aí As crianças trocando de máscara. não, os meninos botam a máscara, tiram a máscara, não, fica distante. Aí às vezes o menino quer abraçar. Então é assim, é um jogo de paciência. A questão assim, eu entendo que existem os protocolos. Por exemplo, teve um menino que estava chorando muito porque quase 2 anos sem estudar. Então ele chorando, a mãe deixou na escola e ele chorando. Querendo ir pra casa. Como é que ele estava estranhando aquele ambiente? Muitos meninos não saíram totalmente de casa durante... Que era comum, Sim, aí se tornou algo Estranho. estranho. aí ele chorando, eu falei, meu Deus, como é que vai fazer? Como é que eu vou acolher essa criança que está chorando? Não pode tocar, não pode fazer nada. Aí eu botei a luva, aí fui, venha comigo. Aí eu fui levando ele para a sala, ele foi se acalmando, depois ele estava normal. Mas é aquele jogo de paciência, eu preciso entender que ali são crianças que ficaram 2 anos sem estudar. Eu preciso sim entender que existe protocolo, mas eu preciso humanizar aquilo ali. Preciso estar próximo do aluno de certa forma, com todo o cuidado, mas eu preciso humanizar aquela relação. Não posso simplesmente falar, se afaste de mim, não me A gente toque. quando encontra alguém que a gente conhece na rua, você fica meio assim. Fica sem saber como é que... Eu taco logo um abraço. Como é que eu faço? Eu abraço? Eu abraço. Eu não abraço você porque você é homem. Mas eu dou um abraço na pessoa, toco na... O soco eu não consigo tirar. Eu fico Quando alguém vem apertar minha mão, eu já vou com a mão fechada assim. A pessoa tá assim, muda. Você viu eu falando com o brother ali na rua, eu passei... É isso, eu quase dá um burro na menina. Mas enfim, isso é papo pra outro dia. Mas é isso, mas pra você que tá jovem ainda, você pensa em fazer outra faculdade em outra área? Assim, já pensei, já passou
na minha cabeça, fazer direito. É aquele sonho de lá atrás que eu falei, que eu fiquei em dúvida entre psicologia e direito. Aí Se eu hoje você tem fizesse. vontade? Não, se eu fiz. Porque quando eu penso assim, poxa, mais 5 anos. Mais 5 anos. Aquela realidade de faculdade que é uma selva. E A prova faculdade da é uma OAB. selva. A gente já entra na faculdade de Direito pensando na prova da OAB. Ah, eu falo Que não. se escreve 12 milhões e passa 3. Ó. É horrível. Mas é isso, eu penso assim, não sei se lá na frente eu queira, mas eu fico pensando, coloco Fala. muita dificuldade. Fico assim, meu Deus, são 5 anos. Fala a sua esse formação ritmo. total aí. Pronto, eu sou psicóloga, bacharel em psicologia e especialista em neurociência do desenvolvimento e excelência humana. Pronto. E agora, fazendo formação em teoria cognitiva comportamental. Ela não vai sair dessa área nunca. Ela tá pra mexer com a cabeça mesmo. Não vai sair. Eu acho que você não vai fazer direito, não. Não tô querendo jogar um balde de água gelada no seu sonho, não. Mas você, todas as suas graduações Isso. levam pra parte mental da pessoa. Sim. Não vejo você defendendo um assassino. Oh, meu Deus. É. Entendeu? Tá ligado? Imagine, Carol. Mas psicóloga, eu chega. penso em entrar na área, caso eu fizesse direito, na área da família, essa questão da família, essas varas assim, né, familiares. Eu penso essa questão dos acordos, nessa área de mediação. Não, bora pra polêmica. O que você acha do cara que defende o assassino? Bom, depende do contexto. Ele, claro que ele precisa ser punido diante da lei, isso é fato. Mas eu preciso entender qual é o contexto, qual é aquela rede que está ali. Porque não é só o assassino, existe uma rede ali. A família, João uma de rede Deus. emocional. E eu preciso, claro, ele vai ser punido, mas eu preciso entender o que aconteceu para aquela pessoa cometer aquele crime. Mas às vezes é um você- crime que aconteceu isolado, às Certo. vezes foi intencional, às vezes foi motivado por algo, enfim. Mas essa parte, Lázaro. a parte Lázaro. psicológica dela falando mais alto, a parte de psicologia dela falando mais alto do que a parte de direito. É, Porque, Lázaro, porque eu ia ter esse olhar, eu Lázaro, acho. aí você vai falar depende. Tudo bem, eu entendo. Você falou que vai ser a palavra que você vai mais E usar. realmente depende. Se você for pegar todo o contexto, sério. É, tá eu vendo? Eu entendo Depende. o que levou ele a fazer isso. Mas Assim, nesse caso tem- não foi uma vez só. E tem uns Foram indícios várias. de que ele também era contratado para fazer. Não, tudo As bem. ações. Não, tudo Era bem. O cara verdade. era profissional. Mesmo errado, muito errado, era a verdade que ele construiu. Eu preciso entender como foi que aquela verdade dele foi construída. Porque para ele, matar era uma profissão. Era comum. Era aquilo, era comum. Era a verdade que ele construiu através das experiências, através do outro que incentivou. Então, assim, claro que ele estava, né, muito errado em tudo que ele estava fazendo. Mesmo morto, ele Mas tá errado ele- até hoje. Mas eu não posso simplesmente olhar só aquilo. Preciso olhar um todo. Porque o meu comportamento não é só aquilo ali. Mas você entende que tem brasileiro que acha que pensa isso aí mesmo, que ele tinha que morrer e acabou? Eu penso que ele deveria ter sido assim, preso, nem que ele ficasse para sempre. Ele tinha que pagar tudo, porque ele matou pessoas. Mas- Matou pai, matou irmão de pessoas. Certo. Que não, a morte dele não foi suficiente para acalentar aquela dor dela. Eu vou jogar Mas você pro- Morreu, acha que o acabou, familiar, não você acha que sofreu. o familiar que perdeu um familiar, É isso que eu tô você falando. acha que queria ele vivo? Não, eu vou jogar Sim. pro outro lado. E os caras que mataram? Estão certos. É isso. Foi a verdade deles. Eu acho que dentro da verdade deles. Mas você, quantos dias? Não sei quantos dias. Pô, quase um mês. Perseguindo um Foi. cara que você quase não ouvia. Mas que trocou tiro quando eu com eles acompanhei, em quando eu algumas acompanhei, oportunidades. eu tinha quase certeza que ele iria morrer. Isso era certeza. Ele iria morrer por quê? Porque grande parte, né, daqueles policiais estavam nessa busca. E muitas pessoas não acreditam na justiça do Brasil. Sim. Inclusive eu. Então, tinha fato, imagine, ó, deve ter passado na cabeça dele, se esse cara faz tudo isso e é solto. Como já tinha Ou sido. daqui a alguns anos ele pega um semi-aberto. Então, assim, deve ter passado na cabeça. Então, pegou, então vamos fazer a nossa justiça. Então, eu acho que na cabeça daquelas pessoas ali estavam passando assim,
vamos fazer a nossa justiça, porque já passou. Mas você acha que a justiça deles está certa ou tá errada? Que era o certo? Não sei. Assim. A primeira pergunta que a gente faz é que ela fala. Lázaro "Sei." merecia morrer? É isso, eu não sei. Não sei. Porque é complicado. Até a própria mãe dele falou, né, que queria que ele pagasse. Mas Mas matar pagasse na cadeia. Matar alguém, desejar a morte, é muito complicado. Porque independente, eu sou muito assim, independente se a pessoa ela fez errado, ela precisa pagar. Mas acho que pagar com a morte, Mas a vida de alguém é muito isso é uma preciosa. linha tênue. Se fosse com um familiar seu, Não, e o meu, quê, rapaz? dele, Isso, será que a gente também, porra, tem que matar esse filho da é isso. Porque ele querendo ou não, ele Pegou um familiar tinha seu, algum estuprou parente. Tá ligado, e moleque? largou a margem de um rio. Tá ligado, Você ia moleque? ter a mesma humanidade. Eu não tenho, mas eu não tenho. Sinto muito por mesmo ele. coração, pô, ele tinha o, né, Não que dá, levou cara. ele a fazer isso. A Mas, gente- porra, A gente briga tanto por uma sociedade justa e segura que quando aparecem uns casos desses, a gente quer que ele morra mesmo. Eu, tô falando por mim. Sim. Porque assim, eu não tenho pena de vagabundo. Não tenho. Não dá pra ter pena de um cara que vai te roubar no ônibus. Eu trabalhei. Tá ligado? Mas esse eu não quero que morra, não. Esse que vá preso, pelo menos. Porque Isso, eles que a não são justiça presos, seja cara. feita. ligado? Eu fiz Aí eu entro estágio. na sua. Eu não sei porque ele tá roubando. Isso. Qual a necessidade sim, dele. sim, sim. Qual é o Mas contexto matar- que ele tá? Mas matar... Quantos assaltos a gente não vê que o cara pega as coisas da pessoa e ainda mata o cara? Pra quê? Deixa o cara vivo, não já pegou tudo? Eu não consigo ter pena. No Eu estagiei nos últimos anos da faculdade no Núcleo de Direitos Humanos da Secretaria da Justiça. Então, alguns casos que apareciam no Núcleo de Direitos Humanos eram de pessoas que tinham cometido algum crime, ou a família iria buscar esses direitos que não eram assistidos pelo governo, pelo ministério, enfim. Então, eles iam lá para ver o que poderia fazer. E a partir daí que eu comecei a entender que eu preciso entender o que estava acontecendo, além da situação. Às vezes aquela pessoa fez aquilo ali, às vezes aquela pessoa cometeu aquele crime, mas tem toda uma rede em volta. Tem toda uma situação, uma ameaça, uma situação que pontual, que foi se arrastando, uma desavença que aconteceu há 2 anos atrás e acabou acontecendo isso agora. Então, assim, eu preciso entender. Eu não posso simplesmente falar, matou. No caso, matou, tem que morrer. morrer. Não, eu preciso entender realmente o contexto, Sim. porque é muito complicado. Você seria a favor de uma pena de morte? Não, Perpétua. Cara, eu vi falando sobre a depende. pena, Acho pena que de a morte uma perpétua, vez. sim, dependendo dos casos, né? Os casos mais hediondos. Mas a pena de morte, não. Por conta disso. Por entender que acho que a morte, ela não é algo que você penaliza a pessoa. A pessoa não vai ter uma reflexão sobre aquilo ali. E o que eu penso é que, assim, o sistema prisional brasileiro, se ele realmente fosse levado a sério, se ele tivesse um sistema efetivo, se ele tivesse toda a questão que em outros países o sistema prisional Funciona, né? funciona, sim, a gente teria essa sensação de justiça e não precisaria nem da pena de morte. Mas nós pensamos na pena de morte porque sabemos que o nosso sistema prisional ele não funciona. Então, já que não funciona, mata. Vamos matar. Agora sim, já ouvi entrevistas de um delegado uma vez, uma entrevista não, um podcast. Delegado da Ele, Cunha. ele falava, não foi da Cunha não, Da Cunha não? falando-se da pena de morte, diz que reduziu drasticamente os índices de criminalidade Isso, após a aplicação da pena de morte. Porque assusta. Porque assim, na maioria das O cara vai vezes, puxar mais o gatilho. na maioria das vezes quando Entendeu? o cara comete um crime, ele está na vida do crime, ele conhece todo o Código Penal. Sim, Então a Cunha pegava os caras que os caras diziam, eu caí por isso, Sim, eu sou reincidente os códigos, nisso, né? Eu vou ficar tantos anos na Eu vou cadeia ficar e depois tantos eu vou ser anos, me assim, a pena é de 4 a 10 anos, mas eu só vou puxar no máximo 2. O cara não puxa nem a pena mínima. É de 4 a 10, ele puxa 2 anos. Então assim, a pena, e por a pena não ser cumprida, às vezes facilita. Eu queria saber assim, 4 anos, eu só vou puxar 2, me pegarem 2 aqui, tá de boa. é o sistema. Entendeu? Agora, se eu fizer isso, pô, é pena de morte. Aí ele vai pensar Aí ele pensa. mais antes de fazer. Mas assim, eu acho que muita gente inocente ia morrer, Sim. acusado por uma coisa que não fez. Mas Que hoje, por exemplo, hoje, se o Brasil tivesse pena de morte, no sistema prisional, Não, o sistema judiciário,
Seria estranho porque não funciona. Você tem uma cadeia superlotada, você tem cadeias superlotadas, você tem o judiciário que processa pilhas e pilhas de processos que tem pessoas que estão presas inocentes, tem pessoas que estão ali ainda esperando uma sentença. Não funciona. Isso se então, o cara assim, chegasse realmente a ser executado, né? Então, é isso. Então, assim, eu primeiro preciso arrumar a casa, para depois eu pensar lá na frente, quem sabe, em uma pena de morte. Mas eu preciso primeiro olhar as políticas públicas que estão envolvidas naquilo ali. O que é que está acontecendo dentro dos presídios, o sistema que funciona, porque ali é outro mundo, eles têm mais informação do que a gente que está aqui fora. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Então, Tem gente que manda mais lá dentro do que aqui fora. E tem pessoas que não querem nem sair. Tem gente que não quer sair porque sai e morre. Segura, eles são mais também. seguros lá É. do que aqui fora. Então, eu penso que é necessário observar isso, lidar com isso, cuidar primeiro desses sistemas, depois, quem sabe, ir lá, olhar os códigos, trazer, quem sabe, a pena de morte, mas não, eu acho que o Brasil hoje não cabe isso por conta do sistema E algo prisional. que Falha. os políticos não vão nem querer saber mexer nisso agora. Não vai não. Não é não. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, demora anos. O cara, para ser condenado por pena de morte, às vezes, lá demora anos. Porque tem toda uma investigação e tal. Demora anos, até comprovar mesmo o que o cara fez, para não ter erro. Aí os caras investigando uns anos, cara. Quando é logo o crime hediondo, que tem prova de tudo, também é rapidinho. O cara não dá 1 centavo de prejuízo pro Estado. Pegou, tem gravação de vídeo, matou, esfaqueou, não sei. DNA, Acabou, não sei o tio. que e tal. Acabou, vai pra cadeia na outra semana, já era, tchau. Lá, literalmente, olho por olho, dente por dente. E funciona. Mas funciona. Mas lá funciona. Lá, Lá, assim, tem crimes que é pra perpétua e tem crimes que é pra pena de morte. Aí, essa divisão eu não vou saber explicar, mas você tem os dois, sim. entendeu? E lá funciona. Eu acho que não funcionaria aqui. E se tivesse, muita gente inocente ia morrer. Se tivesse uma perpétua aqui, eu acredito que não ia funcionar, é 10 redução. E o cara Não, vai ser perpétua. Não, mas já tem 30 aí. Mas é porque as Vai leis pra aqui trás. foram construídas aqui. Existe uma lei, mas existe uma brecha da lei. Existe outra, a brecha da lei. Então, assim, existem muitas brechas na Constituição. Várias. Parece uma peneira a Constituição. E não tem como ter uma reforma mais. Quem está no poder não quer que tenha uma reforma. Exatamente. De ter tem, mas não quer. De né? ter tem, mas quem está no poder É. não quer. Você não acha um absurdo que esses caras Independente gastam? do lado, nenhum deles quer. Nenhum, nem direita nem esquerda, nem um O povo centrão. fica aí brigando, mas eles estão todos juntos lá. Tá tudo Exatamente. junto lá. Pra um mudar de um lado pro outro é fácil. Dois palitos. Mas eu não acredito mais no poder judiciário. Não vou dizer no geral. Porque tem muita parte do judiciário que funciona. Já ficou devendo pensão pra sua filha? Falou em política. Não. Vai, tenta. Isso eu tô ligado que Tenta, tio. nem sempre funciona. Não, mas é um caso ou outro. Às vezes, Você vai me lembrar um caso. às vezes a mãe não consegue nem cobrar a porra da pensão. Mas você vai lembrar um caso ou outro. Conheço. Mas no geral os caras mandam prender. Conheço gente que o cara dá 100, 200 reais. E ganha 12 E ganha. Não ganha dinheiro não, mas também o que ele dá é tipo isso, porra, 100 reais por criança no mês, caralho, vai fazer o que com esse dinheiro? E ainda acha muito. E não é que não ganha muito, mas tem condições de dar mais, Uhum. sacou? E a mãe não consegue fazer o cara pagar a porra da pensão. Na justiça ela não consegue fazer o cara pagar a Mas é pensão. muito isolado. Acho que de 100%. É isso, mas tem. 80% Entende? dá certo. Não tem. Agora vai Mas eu tem áreas deixar, da- eu deixar de pagar. Mas tem áreas que nem 10% funciona. Pega o cara já rapidinho. Eu não vou te visitar, não. Apresenta essa porra aqui sozinho. Ai, meu Mas Deus. aí, se tiver monetizando, você vai lá pagar minha. Você paga a pensão, eu saio, pô. Pensão? Não é por pensão que você tá falando? Pagar a É, pensão. você pagar a pensão, o cara não liberado. Entendi. Eu E pensei às vezes que era- querem cobrar até dos avós e pensa. É, Eu acho injusto. os avós. Eu acho Agora uma sim, bagunça. o cara tá sem. Quando o cara realmente tá sem dinheiro pra pagar, prender o cara vai adiantar o quê? Como é que ele vai conseguir o dinheiro dentro da cadeia? Nada. Ele já não tá tendo. Imagina. Preso vai conseguir como? Zero chance dele conseguir. O filho Aí vai o passar fome. pai. Mas Pô, quando o mãe, cara vai seu- preso, o cara recebe uma grana? Depende, Se porque tiver às vezes tem, contribuído, tem várias trabalho questões. dentro da prisão. Tem algumas prisões que tem pequenas fábricas, A galera da reciclagem, artesanatos, aí vai reduzindo a pena
E quando tem família, quando tem família, no caso, dependentes, eles recebem um valor, né? Tudo que ele trabalha, eles recebem. Recebe o valor, mas não tira o cara da cadeia. Mas a filha dele não vai passar fome. Tá ligado? Recebe uma quantia. Aí o cara nunca mais sai porque não pagou a pensão, entende? Assim, não, algumas coisas, assim, quando pagar. o cara realmente não tem condições. Não, eu tô falando do cara que tem. Sim. Mas o que não tem condições? Como acho que foi um cara famoso aí que ele entrou na justiça para reduzir a pensão e o juiz aumentou. Um cara famoso aí, eu não lembro o nome dele. Não desconheço esse fato aí. Ele entrou na justiça porque ele achava que dava dinheiro demais. Porque, tipo, tem dinheiro pra caralho, vai contribuir mais. Ele achou que tava dando dinheiro demais pra filha. Aí ele foi pra justiça, o juiz aumentou. Deixa eu fazer uma pergunta pra Carol aqui. Porque esse clima tá pesado de cadeia e tal. De sistema prisional. Tá ligado? Mas por que o pessoal sofre por amor? É porque eu costumo pensar que Você já sofreu por amor, Carol? Já, todo mundo. Eu acho que todo mundo já sofreu por amor. Mas de ficar na merda? Já. Eu acho que quem não sofreu vai sofrer um dia. Ninguém tá isento dessa etapa. Agora não mais. Não, eu penso que as pessoas depositam muita expectativa no outro. Eu penso que aquela pessoa vai suprir todas as minhas necessidades emocionais. Tudo que eu preciso, aquela pessoa vai suprir. E aí eu encontro uma pessoa que não vai dar conta. E não é responsabilidade da pessoa dar conta daquilo. E acontece que você projeta isso na pessoa, né? Então eu acho que a pessoa vai fazer tudo isso. Isso. Quando a pessoa não supre a sua expectativa, que você mesmo gerou... Você se frustra. Não vale a pena. Você se frustra. E assim, a pessoa está sendo ela. Você Exatamente. quem gerou a expectativa exagerada na pessoa. Exatamente. Aí a pessoa sofre porque aquilo ali não está sendo atendido, aquele suporte. Às vezes acontece que a pessoa sufoca a outra, porque é tanta responsabilidade, é tanta expectativa que a pessoa se sente sufocada, e aí você se frustra. Você, não é isso que eu quero. Mas, sem pensar que aquilo ali é seu, é uma demanda sua. Sim. Que você precisa saber lidar. E aí sofre, existe o sofrimento, existe os questionamentos, será que eu não dou certo com ninguém? Pô, tem gente que se mata, exatamente. Do outro. Ou mata o outro, Ou mata o outro, que é pior. Não se mata pelo menos. Essa dependência emocional. Olha o Setembro Amarelo aí, cara. É a vida dele, pô. É melhor ele tirar dele do que do outro, na minha concepção. Garoto propaganda do Setembro Amarelo. Do Setembro Amarelo. É uma prevenção. Mas assim, o caso do Setembro Amarelo é uma parada um pouco diferente. Sim, a prevenção para não se matar. Mas o cara tá ali na deprê. Porque a mulher largou ele, o cara largou ela. Sim. O cara ou a mulher arrumam um outro parceiro. Ela vai matar o parceiro, não mata nem o cara, mata o parceiro da pessoa. Pô, esse muitos casos desse tipo estão relacionados a pessoas que se frustram, essa questão do perder, né, do perder algo. Aí você olha na infância a questão da criança que nunca recebeu um não, que sempre era concedido o que a criança queria. E aí ela cresce. Não, se aquilo é meu, isso aqui tem que ser meu, e se alguém tomar, eu vou me comportar de uma forma agressiva. Isso não é nem amor, né? É posse, né? É posse. Eu acho toda a relação que tem esse lance de posse, o cara perde a liberdade de ir e vir. Porque tem namorada aí que não quer que a namorada saia com as amigas. Exatamente. E vice-versa. Eu conheci um cara que era assim, ó, ele saía da casa da namorada, quando ele chegava em casa, ele tinha que dar, porque na época todo mundo tinha telefone fixo em casa, né? Hoje em dia não mais. Ele tinha que chegar a dar um toque do telefone fixo para confirmar que ele estava em casa. É mole. Não, aí não. Mas assim, o que iria adiantar ele dar o toque do fixo e depois ele ganhar o mundo? Entendeu? Ou então tava dormindo. Ou então estar lá com outra pessoa. Exato. Agora eu vou dormir. É o menos provável que, tipo, na época, quando tinha a família dele, seria menos provável ele levar outra pessoa pra lá. Mas é um exemplo. E com certeza já aconteceu. Cheguei cansado, vou dormir. Vou dormir aqui e amanhã se fala. E aí cai no mundo. Não, tá com a pessoa em casa. Sim, pode ser também. É um exemplo. E a questão do relacionamento é você querer estar no relacionamento. Você não se sentir obrigado a estar ali. Então muitas pessoas acabam, às vezes as pessoas acabam obrigando o outro a estar ali, a gostar, a amar. E vai chegar um ponto que cansa. Ninguém aguenta ser obrigado a estar ali tendo um sentimento por alguém. E aí é que acontece, a pessoa sofre por amor, a pessoa acaba entrando em depressão,
por conta dessa frustração, dessa falta do outro, dessa dependência emocional, que está muito relacionada ao gostar também da própria presença. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu me sinto bem comigo mesma. Eu consigo, né, terminar um ciclo de relacionamento e ficar bem, tudo bem. Mas tem pessoas que emendam o relacionamento do outro porque não conseguem lidar com a própria presença. Estar ali com você mesmo. Eu não consigo ficar solteira porque eu preciso sempre ter alguém para me apoiar emocionalmente. Então isso quer dizer muito da pessoa. Né? Oi? Uma dependência que ela cria. Não é nem para me apoiar, é para eu me apoiar. Isso. Né? Eu preciso de alguém dizendo que gosta de mim, porque eu não consigo gostar de mim. Eu preciso ter outra pessoa que goste, porque eu não consigo lidar com a minha própria presença, me conhecer. Então, muitas pessoas acabam fazendo isso, vai me dando. É um ciclo. Eu acabo um, termino o outro. Eu já ouvi alguém falando, não lembro quem, tipo assim, se você não consegue ficar sozinho com você mesmo, quem vai querer ficar com você? Você é chato pra caralho. Exatamente. E isso foi muito comum agora na pandemia. Porque algumas pessoas foram obrigadas a lidar consigo mesmo dentro de casa, não tinha muito contato com o outro e teve que aprender a lidar com aquilo ali. E teve também a questão de começar a lidar com o outro dentro de casa. E casada há 12 anos. Os dois eram o dia todo na rua, só se viam no início do dia e no final do dia e passaram a conviver juntos. Não aguentaram os índices de divórcio aumentaram. Nossa, explodiu, bombou. Os cartórios estavam balada. Aí começamos a perceber as relações frágeis que as pessoas constroem, sem conhecer o outro, e acaba, não, vamos casar, vamos morar juntos, mas não conhece verdadeiramente o outro, não conhece verdadeiramente as perfeições e as imperfeições. Querem casar com a perfeição. Mas as imperfeições estão na convivência, você entender a mania do outro, você respeitar a mania do outro, porque eu não posso mudar aquele jeito. Eu não posso mudar. Aquela pessoa ali faz aquilo ali, eu não aceito. Mas não é assim. Porque eu também tenho. Então, muitas relações acabaram terminando porque as pessoas enxergaram as imperfeições e falaram não. Você tá namorando? Você tá namorando? Não, solteiro. Eu já ia falar, seu namorado vai gostar de ouvir isso. Vem não, cá, mas o que você acha dessa galera que eu acho invasão de privacidade? O diabo do celular. Cara, assim, ó. Quando eu tô namorando, meu celular fica aberto. No meu ponto de vista. Fica aberto. Não tem o que esconder. No meu ponto de vista, namorando e separados, eu ainda acredito que não existe essa necessidade grande de um ter acesso às contas do outro. É privacidade. A partir do momento que você passa a morar junto, eu acho que já fica um pouco chato, no meu ponto de vista. Porque você está morando junto com uma pessoa e fica segredinho, um mistério com o celular. O que é que você me esconde? Né? Por que é que você não pode falar comigo? O que é que eu não posso saber? Aí pra mim tem algo estranho. Eu não tenho problema. O que me mata é quando eu vejo que a pessoa foi direto no WhatsApp. Só pra ver com quem você E fica procurando uma vírgula errada. Isso me mata. Mas eu tenho vontade de me matar. É a questão da confiança que o outro passa e a confiança em si mesmo. A insegurança que aquela pessoa tem. Geralmente vem da insegurança. Isso. Mas é isso. Eu não sou bom o suficiente. E isso pode ser construído através do diálogo, sabe? De você conversar com o outro, não há necessidade. Mas ainda assim, às vezes a pessoa não entende. Mas é isso. Eu já falei. Você tem acesso. O que você acha que eu iria fazer no celular com você tendo acesso? Não faz sentido. Se eu fosse fazer algo errado, é claro que eu não faria aqui. Eu dar outro jeito. Eu dar um jeito. Isso. Porque quando a pessoa quer, não tem como. Isso, eu ia falar isso agora. Quem quer dá um jeito. Então, independente se... Dá um jeito. Aí quando eu vejo que tá futricando pra achar alguma coisa, aí eu fico puto. Comigo eu tive problemas assim, onde eu dar acesso ao meu celular total, porque assim, não tinha nada pra esconder. É isso. Eu falo com mulher todos os dias. Tanto clientes, consultoras, pessoas que eu conheço, todos os dias. Então assim, tem pessoas que tratam você diferente, que dependendo da sua visão, do seu contexto, você vai entender que aquela pessoa está dando em cima do outro. E às vezes é a sua forma que a pessoa costuma falar. E a pessoa vai pensar algo diferente. Então assim, eu tive problema nesse sentido, porque eu dava acesso, porque eu não apagava a conversa, eu não tinha medo do que as pessoas tinham escrito, eu sabia qual era o jeito das pessoas e eu sabia como eu me portava frente àquilo. Sim. Porque assim, quando a pessoa realmente estava com a conversa atravessada,
eu dava de João sem braço, contornava a situação e primeiro eu não tô na vibe. Então, tipo, você tá Entendi. insistindo aqui no lugar errado. Eu E a acho pessoa que- tem acesso a essa conversa, ela viu. Eu falo, qual foi a minha atitude nessa situação? Eu não apaguei nada, tá tudo aí. Qual foi a minha atitude? Que não importa o que é que as outras... mas a mulher tá isso. Sim, não importa o que ela tá fazendo, importa como eu tô respondendo. Eu tô correspondendo a isso? Isso. Né? Exatamente. O que Se não é para pode te deixar corresponder. insegura, é eu corresponder à ação dela. Se eu não estou correspondendo, ok, cortei, então tá legal, você tem acesso. Aí procuravam confusão com coisas que não existiam. Aí eu bloqueava. É o que eu tô falando, Eu bloqueava. Já que é para procurar confusão, é melhor não ver. é procurar uma vírgula errada. Uma Exato. vírgula. E às vezes nem tinha. Não, mas E às vezes a procurando. pessoa constrói essa vírgula. Ó, De tão Exato, insegura que. exato. Um emoji que você mande. É Por problema, que é mandou problema. esse emoji? É problema. Tá ligado? Solta o emoji Pra de quê? beijinho. Solta o emoji de beijinho. Vai, trouxa. Dá mó BO federal aí, pai. Aí tem que trazer uns advogados. A gente precisa fazer amizade com os advogados. De vez em quando eu falo umas merda aqui, você dizendo que vai dar soquinho que é maneta. A gente precisa trazer uns advogados aqui. É. A esteira no capenga, É. se matar no setembro amarelo. Tá ligado? Tem que trazer um advogado aqui. Aí a gente fala tanta merda aqui, cara. Oh, meu Deus. Mas é isso. Eu acho bem invasivo. E eu não pego. Apesar de ter acesso, eu não pego. Porque eu posso parecer igual a ela. Não. Eu posso parecer igual a ela, de ir lá, ver uma conversa estranha e não gostar e ficar E tem brincando. aquela parada, né? Quem procura acha. Sim. Geralmente quando você está desconfiado, algo tem. Porque se você desconfia, não eu desconfio de tudo, mas mudou algum comportamento, a pessoa está se portando de forma diferente, você começa a desconfiar de algo, geralmente se você procurar, você vai achar alguma coisa. Inclusive eu vi um podcast do cara do Metaforando. Ele é analista de expressões sociais, ele é investigador, e ele faz muita investigação. A maioria dos casos que ele pega é de traição. Ele, na maioria das vezes que o cara me contrata, ele já desconfia de alguém e geralmente o cara tá certo. É isso. Carol, como é que você tá de tempo? Como eu falei com você, né? Hoje é aniversário da minha madrinha. Eita, Aí sua o pessoal madrinha. tá lá. Como ela mora no apartamento embaixo, a família tá lá embaixo, tá? O certo. apartamento embaixo. Porque o papo tá tão bom que eu não sei nem como é que acaba o papo. Igual a outra também, quer dizer. Exato. Assim, eu tô acostumado a ver podcast de 3 horas e meia, 4 horas. Sim. Aí eu acho que a gente tinha que fazer igual. Mas lá o pessoal tem tempo, entendeu? E a primeira convidada também tá nesse mesmo processo, né? Foi. Tinha uma festa pra Se- ele. Olha, tá A gente vendo? tem que parar de convidar o pessoal, porque Vai vai pra voltar, festa. Que vai pra festa, o pessoal Tem um faz aniversário festa. depois? Vai ter festa. Vai ter festa depois? 2 opções. Ou você chega mais cedo, Ou chega ou mais você leva a tarde. gente. E eu nem pra festa. sabia que teria. Eu soube ontem. Pensei, vamos lá, a família vai. Aí teve a tia da Manda- ilha que tá vindo, que Manda no caso já chegou. Manda um abraço pra sua madrinha. Ela fez aniversário. Eu digo, Vou fazer um corte daqui e vou falar com ela. Como é o nome dela? Gracita. Dona Gracita, feliz aniversário pra senhora. Muitos anos de vida. Deus continue te abençoando. Amém. Sempre. Estamos roubando sua filha daqui por algum tempo, mas daqui a pouco ela chega aí. Viu? Nesse exato momento que você estiver vendo, ela já chegou. Pronto, ótimo. Garanto. Mas é isso, cara. Eu amei o papo. Também. Porque tem que encerrar, né? Não dá pra gente Infelizmente ficar. tem que encerrar. Infelizmente, já vai quase 2 horas de papo. Foi Passou maravilhoso, passou rápido. Passou rápido. E quando o papo é bom, Tipo, o tempo voa e passa rápido. Parece que a gente não conversou nada. Eu só vou ver depois na edição. Eu falo, caralho, eu falei isso. Isso aqui dá um corte da hora. Mas muito obrigado por aceitar. Eu que Você agradeço. já está convidada para o ao vivo. Eu vou cobrar, vou cobrar. Não, você Precisa pode cobrar ter não, tá certeza. gravado. Pode cobrar. Tá gravado. Tá gravado. Ou não esperar nosso convite também. Caso você tenha algum projeto para Sim. apresentar e tal, você pode vir aqui. Tá certo. Manda uma DM, manda um WhatsApp, que a porta vai estar sempre aberta. Pronto. Viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de mostrar um pouquinho sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, por me desafiar, como eu falei. Eu sou bem tímida, mas eu gostei bastante. Fui bem acolhida, eu me senti muito à vontade aqui em conversar com vocês.
Então, vou esperar o convite do ao vivo. Já mudou até a entonação da manhã. Pra dar aquela... Mas eu estou bem feliz por estar aqui hoje, por essa troca, aprender um pouquinho sobre a hipnose, sobre o ponto de vista de vocês, sobre a vida, sobre tudo. Mas Gostei muito toda da conversa muito tá da aprendizado. troca. Acho que foi a ideia principal do canal. É por isso que todo mundo pergunta qual é o tema. Todo mundo quer perguntar qual é o Você tema. vê que a gente fala, passeou. só vem. A gente passeou por por vários. Sim. Será que mais de Carol falando de futebol? Carol fala de futebol aqui. Pois Quase é. faz um esquema tático. Mas eu gosto, eu assisto Eu sei. futebol. Eu sei que sim, mas a gente não imagina. Sim. O machismo que tá em nós, não imagina que a mulher assiste futebol. Entendeu? Mas assim. Porque assim, não é uma grande maioria que curte hoje em dia entendeu? também. Então é normal, inconscientemente, normal a gente achar que mulher não assiste futebol. Não. Mas, muito obrigado. Eu vou levar esse episódio pra vida. Gratidão por aceitar o convite. Oh, eu Às que vezes agradeço. ficar falando com duas pessoas sem saber. Isso, eu ficava meio assim, mas eu gostei bastante da experiência, gostei muito de estar aqui, de conversar, de falar um pouquinho, de conhecer vocês. Foi Isso vai ser bom pra você, porque seus stories agora você vai falar. É isso, Você faz sua vocês... pergunta, não, fala lá. Ó. Isso, há pouco tempo eu até comentei no meu pessoal, no meu Instagram pessoal, que foi um desafio falar no Instagram profissional, porque eu nunca tinha feito isso. E eu comecei meio envergonhada, assim, mas eu fui. Então, esse só vem, ele é pra vida, sabe? Só vai, só vem, você ir, se entregar mesmo aos desafios, se permitir. A nossa vida é repleta de escolhas e eu preciso me permitir a ter escolhas novas, sair da zona de conforto, Sim, ir para a zona de coragem, né? Ir mesmo, encarar. Então foi muito E quando for disputar o campeonato de futebol, chamar a gente pra assistir. Né? Pronto. Assistir, manda o convite. Vou convidar. Já tem torcida Já tem torcida. E agora, essa câmera aqui é a sua. Manda um recado aí pro seu pessoal, para suas redes sociais. Você vai mandar aqui, depois faz um corte bonitinho pra você, você bota no seu Instagram direitinho. Pronto. Dá o recado aí, pessoal, você tem o tempo que você quiser. Certo. Oi, galera. Hoje eu tô aqui no podcast Só Vem. Fui convidada para falar um pouco sobre a minha vida, sobre a área profissional, sobre o contexto da nossa sociedade. Foi muito legal. Eu espero que em breve, né, vai estar lá no ar, no YouTube. Sábado vai estar no YouTube. Então, estou convidando desde já vocês para estar assistindo, curtir, se inscrever no canal. Vai ser legal. Eu prometo que vocês vão gostar. Tchau. Pronto. Fechou? Fechou, velho. Então, só lembrando aqui, no Instagram, eu sou o.Leo_Lima. Ele é PaulFDA_. Eu sou Pice Caroline Argolo. E o pessoal? Argolo Carol. Lembrando do Só Vem PDC no Instagram. Só vem PDC no Instagram. Quem quiser, aqui no link do vídeo vai ter um negócio chamado Chave Pix. Isso é pra você mandar R$1 pra nós. Tá ligado? Uma curtida e Uma R$1. curtida e R$1. Curtiu, gostou, achou legal? Ajude o canal. Pix de R$1. Caralho, cara. Eu tenho que gravar isso aí, meu velho. Você lançou agora essa? Você já tinha dito? Veio na cabeça de ontem. Mas é isso, galera. Valeu. Muito obrigado por chegar até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Só vem. Valeu. Só vem.